O futuro não acontece por acaso. Ele é imaginado, criado e construído diariamente por grandes pensadores e grandes empresas. Às vezes, isso nos faz sentir pequenos diante da responsabilidade de construir o que vem pela frente. Mas a verdade é que o futuro precisa de pessoas como você, que vivem o que você vive, que sabem o que você sabe e, o mais importante, que sentem o que você sente. Existimos para que você possa encontrar as ideias dos grandes pensadores e para que eles também encontrem a sua voz. É por isso que somos um ecossistema de possibilidades, que se encontram, se cruzam, se potencializam e se multiplicam. Ninguém sai igual daqui. E se tudo der certo, o mundo também nunca mais será o mesmo. Gramado Summit. Encontre o futuro. Fala pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos ao que talvez seja a segunda temporada do podcast da Gramado Summit. Estou aqui ao meu lado com Martina Belotto. Olá, Martina, tudo bem? Olá pessoal. Realmente, tivemos uma pausa muito necessária, pois estávamos no meio da nossa maior edição de Gramado Summit até então. E agora, com essa retomada aqui da nossa segunda temporada, a gente já começou de cara com convidados muito especiais para a história da Gramado Summit e também aqui para nossa cidade, né? Porque a gente sempre trouxe convidados de fora, né? Exatamente. E aí a gente decidiu fazer um movimento reverso dessa vez para iniciar a temporada com pessoas que são importantes para o ecossistema aqui da região. Quer apresentar então nossos Eu só antes queria trazer um recado muito importante, que Claro. é Gramado Summit 2024 já está praticamente com as vendas abertas. Quando esse podcast for pro ar, a gente está com as vendas já? Possivelmente. Então, gramadosummit.com já garante teu ingresso de forma antecipada. Se a gente já reuniu 10 mil pessoas em 2023, se preparem para uma edição com mais de 15 mil pessoas e a gente vai reunir o Brasil inteiro, quiçá o mundo inteiro, muito em breve, no maior brainstorming da América Latina, ou como a gente gosta de chamar, o Festival do Futuro, que é a Gramado Summit. Estou aqui com dois grandes amigos meus, como a Martina disse, super importantes para a história da Gramado Summit. Sejam muito bem-vindos, Gregório Nardini e Ike Ketz. Então eu vou deixar eles se apresentarem, porque cada um tem uma história muito bacana e eu acho que cada um pode apresentar o seu próprio negócio. Boa. Bom, vai tu primeiro, né, Ike? Primeiro, obviamente, agradecer o convite aí, mas vou deixar meu amigo Ike falar primeiro. Pô, estamos entre amigos, né? Muito legal. Inclusive, viemos de uniforme aqui. Exatamente. Né? Combinamos. Bem Cara, planejado. muito obrigado pelo convite. Tô muito feliz aqui da gente estar podendo bater esse papo. Eu sou o Ike Ketz, sou secretário hoje, né? Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico do município de Gramado. Um cara mega envolvido aí com a comunidade desde sempre. Né, um dos gramadenses aí que amam essa cidade e resolveram ficar e a gente quer transformar essa cidade. Tô mega feliz de estar com vocês aqui, hein? Pô, pra mim é um prazer mais do que enorme estar aqui. Queria agradecer o convite, Marcos, Martina, todo o time da Gramado Summit. Tá ainda com o Ike, que é meu amigão, fera. É um prazer ainda maior. Essa conversa com certeza poderia ser num bar, né? Se fosse um pouquinho mais tarde, né? Mas ainda é cedo, né? Independente do horário que o pessoal tá assistindo. Mas, então, falando rapidamente sobre mim, assim, eu sou um empreendedor desde bem novo, né? Eu sempre conto a história quando tô compartilhando com as pessoas que eu e o Jonathan, até meu sócio atual na Plane, começamos a empreender lá na quinta série. Tomara que a polícia não ouça isso, né? Mas a gente baixava jogo de Play 2. A gente estava até falando sobre videogame antes aqui, né? E a gente gravava e vendia pros amigos ali na escola, né? Foi o primeiro empreendimento. Depois veio o PlayStation 3, que não tinha desbloqueio. E matou daí o nosso negócio, né? Foi a primeira lição que o mercado pode mudar e matar o negócio, né? Mas então, sempre empreendi bastante, né? Eu me lembro que em determinado momento eu assisti aquele filme, fui com meu pai no cinema ver o filme do Mark Zuckerberg, a rede social. Ah, sim. E daí ali naquele momento, era bem quando eu tava entrando na faculdade de computação, né? É isso que eu vou fazer na minha vida, né? Eu vou empreender na área de tecnologia. E já tive outros negócios, participei da primeira Gramado Summit lá com uma startup que eu tive. A gente participou da batalha, vencemos a batalha aquele ano, foi uma experiência incrível, a gente conseguiu ser inserido, né, nesse mundo de Venture Capital e o evento foi muito importante de trazer isso pro interior do Rio Grande do Sul. Acho que é uma coisa incrível, apesar de Gramado e a região aqui ser tudo que são, né, a gente conseguiu importar todo esse conhecimento que com certeza nos ajudou muito. E hoje sou cofundador e CEO da Plane aí, nós somos uma startup já bastante consolidada para o nosso estágio, né? Já temos quase 30 pessoas no time, já temos mais de 300 clientes, oferecemos uma tecnologia muito legal e muito relacionada com o turismo, então foi essa ponte, né, entre tecnologia e inovação e o turismo, que é muito forte aqui na região, né?
Então, basicamente um pouquinho da minha jornada, um prazer estar aqui com vocês compartilhando mais ideias. Que massa, cara. Sabe que eu acho que ecossistema é uma palavra que eu deixei de usar um pouco, porque ele muda tanto, né? Mas existem algumas pessoas que ficam, cara. E a gente é meio que remanescente hoje de um ecossistema que nunca se criou, propriamente dito, em Gramado, mas ele existia sempre com algumas pessoas. Então a gente começa a conversar, senta num bar, volta lá para 2017 com o teu pitch de se um dia tiver emprego em Marte, eles estarão a gente vai estar lá. Então, assim, é legal isso, cara. Eu queria começar com uma pergunta que para mim é muito importante e eu queria começar contigo, Ike, que é por que Gramado, cara? Que tem uma coisa que nos conecta todos aqui, Martina, eu, vocês dois, que a gente é da geração que não desistiu da cidade, né? Porque durante muito tempo eu acho que muitos jovens acabaram por buscar conhecimento fora da cidade e aí nunca retornaram. E para mim isso sempre foi uma perda muito grande para o capital intelectual do município como um todo. Então eu queria começar com essa pergunta: por que Gramado? Sabe que eu sou um pouco saudosista, né? Desde que agora a gente tava falando assim, poxa, há 20 e poucos anos atrás, eu tava jogando até um Nintendo 64 lá na casa do Marcos, né? A gente começa, né? Zelda. Não, é que eu tô com Zelda na cabeça. E como a gente é apaixonado por essa cidade, assim, por que Gramado, né? É tão interessante, eu gosto tanto de história que eu imagino como é que era naquela época, lá em 1913, né? Quando o João Leopoldo Lide e a sua esposa foram pro Jardim Botânico do Rio de Janeiro e foram trazer a hortênsia, né, para florir ainda mais a nossa cidade, né? Gramado tinha esse gramado para descanso de tropeiros e a turma sempre querendo inovar de alguma maneira com esse DNA empreendedor impressionante, né? Nós já desde cedo já estávamos preocupados em receber pessoas, né, de acolher. Fomos aprendendo, nos aprimorando ao turismo, né? Assim dizer, passando por turismo de saúde na década de 40, né? Começamos a transformar nossa cidade em um turismo de eventos. Estamos aqui em 2023, no maior evento aí da América Latina de inovação. Poxa vida, por que Gramado? Alguma coisa a gente sabe fazer bem, né? É, claramente. Que DNA maravilhoso que a gente tem. Olha, não trocaria essa cidade por nada nesse mundo, né? Vou batalhar ao máximo para a gente poder estar aqui, cuidar dos nossos filhos. E quando o Marcos disse assim, poxa vida, alguns dos nossos amigos sim foram para fora. Totalmente legítimo isso, né? Tão bacana, né? E normal, isso acontece, mas muitos deles já estão voltando, né? Já estão com seus filhos e já pensam, eu tô pensando em voltar para Gramado. Então a gente tá vendo, acho que um movimento aí de retorno, porque Gramado tá aqui e a gente tá mega feliz. Sabe que tem uma coisa tão... Agora tu conversando assim, tu trazendo teu ponto, cara. Esse ano, e hoje eu recebi um grupo de Santo Ângelo, acho que foi fazer uma visita ali na Summit. E aí eu comentando assim, cara, talvez o meu maior trunfo enquanto empreendedor até hoje não foi nem a criação do negócio, mas, cara, foi quando eu vi aquela logo da Gramado Summit na principal rua do principal destino turístico, que foi naquela rótula que a gente colocou o logo da Gramado Summit. Pra quem não é daqui, eu acho que pra quem já não é daqui é impactante, pra quem é daqui, pô, cara, foi um momento que eu chorei o que eu tinha pra chorar quando eu vi aquela logo lá. Eu falei, velho, é sobre Gramado, sabe? E aí eu queria te pedir, Gregório, por que Gramado? Até porque tu foi um cara que buscou muito conhecimento técnico numa área que ainda era precária até uns anos atrás em relação ao desenvolvimento aqui em Gramado. Por que Gramado? Bom, eu acho que primeiro só dando um retweet no que o Ike falou, né? Eu acho que a gente vem com uma cultura empreendedora muito forte. Talvez naquele tempo, né, nos anos 30, 40, a gente não tinha esse conceito de startup, né? Mas eram empreendedores que estão jogando o mesmo jogo, de certa forma, porque conseguiram assumir uma posição de alto risco, tiveram uma visão de negócio, chegaram aqui, daqui a pouco perceberam, pô, isso daqui é muito bonito, tem gente que vai querer consumir esse produto, vamos empacotar esse produto, vamos vender, aonde vamos vender? E assim foi se criando essa indústria toda ao longo do tempo, né, na cidade, os produtos de turismo que a gente desenvolveu, como os eventos, a qualidade de vida, a gastronomia. Isso daí é o empreendedor trabalhando e buscando o resultado dele, mas com uma conexão, uma simbiose muito forte com a nossa cultura. Eu acho que isso é um fator decisivo para a gente ser o que a gente é hoje, né? E no nosso caso, falando de tecnologia, a gente ainda tem o desafio, né? A gente está numa região
demograficamente com uma população não tão alta, a gente não tem ainda universidades em larga, principalmente na área de desenvolvimento, de tecnologia, muito acessível para as pessoas, né? São poucas opções. Então, isso ainda coloca certas restrições no nosso crescimento nisso, mas a mudança que o mundo teve permitiu que isso acontecesse, né? Falando no nosso caso, a gente decidiu na Plane ser uma empresa 100% remota. Muito porque a gente conseguiria trazer mão de obra de vários lugares e não necessariamente estar preso ao que a gente teria aqui. Mas ainda tem um sentimento de empreendedor de que como é que a gente consegue formar essa mão de obra aqui, né? Lá de trás, as pessoas que são daqui, que têm o nosso DNA e que elas possam desenvolver certas habilidades ao longo do tempo. E a gente tem um fator também num cenário de poder atrair profissionais para cá, que é a qualidade de vida, né? Então, como é que a gente também pode utilizar, não nessa estratégia de ser remoto, mas a estratégia de ter gente aqui fisicamente, utilizar a qualidade de vida que a gente tem. E esse movimento que a gente estava falando agora, que o Ike trouxe, né, de quem saiu e agora está pensando voltar, isso é um sentimento que se conflita com o nosso, né? Porque se a gente tá viajando, tá em São Paulo, tá em outro lugar, né? E tu ouve muito o brasileiro falar, né? Não, mas eu quero sair do Brasil, eu quero morar na Europa, eu quero morar nos Estados Unidos. Daí a gente se olha, né, como gramadense, cara, eu não tenho esse sentimento aí. Inclusive eu sei que tive uma experiência de morar lá fora e tal, que aqui é muito mais legal, muito mais maneiro, a gente tem muito mais qualidade de vida. Então, como é que a gente pode usar isso também como mais um insumo de desenvolvimento econômico, né? A qualidade de vida que a gente consegue ter para os profissionais que moram aqui. Então, eu acho que Gramado e a região como um todo, né, conseguem ter um ativo de qualidade de vida que tem que ser mais explorado. Eu acho que a gente está trabalhando nesse sentido. E não perder essa essência. Essa essência que é a essência de empreender. Como é que perde, cara? Porque assim, alguns pontos. Martina, tu vai me interrompendo se tiver pergunta programada, tá? Pelo amor de Deus. Mas nós somos, historicamente, uma cidade de imigrantes. E a gente vê que agora a gente está num crescimento gigantesco em relação a novas pessoas que buscam essa qualidade de vida. E isso, cara, eu acho incrível. Eu acho muito legal, assim, até pegando um dado... Eu não tenho dado em percentual, mas muitas pessoas que buscavam uma oportunidade de vida fora do país hoje começam a buscar Gramado pela facilidade de estar inserido no Brasil. E isso é incrível, cara. É sinal que a gente tem um mérito gigante de ter construído um ambiente realmente muito bom que as pessoas escolham para viver. Exato. E, claro, eu acho que muito também do sucesso da cidade é que a gente sempre soube, para quem chega, passar um pouco da cultura de ser gramadense de uma forma muito prática, tá? Mostrar o porquê que a gente para na faixa de segurança quando as pessoas querem atravessar, mostrar porquê a gente não consegue aceitar que a cidade esteja suja, enfim. Mas como que a gente não perde isso? Nós somos inquietos, né? Só voltando um pouquinho, quando o Marcos me falou ali da rótula, que realmente foi um movimento maravilhoso e retoma realmente a essência do município, que as pessoas falam assim, por que Gramado deu certo, né? Gramado, poxa, é a cidade que no Brasil deu certo. Muito por causa desse envolvimento do poder público com a iniciativa privada, né? Eu queria fazer esse parênteses realmente da nossa essência, né? Porque deu certo porque as pessoas estão preocupadas, né? Então, esse senso de pertencimento do empreendedor, dos empreendedores para auxiliar o poder público, né? E o poder público sabendo das suas limitações, o que ele pode fazer para facilitar com que essa cidade sempre esteja decolando e se transformando. Esse é um segredinho nosso aí que a gente guarda. E como é que a gente faz para não perder? Continuar inovando, continuar sendo inquieto. Acho que a partir do momento que a gente perder a mão, deixar de ser, no bom sentido, chatos, né? Aí sim a cidade não vai ser mais a nossa Gramado. A gente não pode perder isso de maneira alguma. Porque o fluxo aumentou, né? O fluxo de pessoas buscando Gramado nos dias contemporâneos é muito maior, acredito eu, do que era na época que, sei lá, nossos pais estavam... É um turismo mais de massa que a gente tem hoje, né? Antes a gente tinha um turismo, vamos colocar como muito artesanal, né? Era o Porto Alegrense, que tinha o apartamento aqui, que vinha os veranistas, que a gente chamava, né? Que a gente chama até hoje, né? E muito dos nossos produtos turísticos eram focados nesse tipo de consumidor, né? Ao longo do tempo, e principalmente nos últimos 20 anos, a gente teve uma transição onde o destino Gramado começou a ter um produto mais explorado por grandes canais de venda e etc. A gente também teve uma competência muito grande de adaptar nosso produto para isso. Tanto a gente consegue ver quantos parques temáticos, atrações gastronômicas de vários perfis a gente tem aqui. Então,
ali a gente tem outro ponto, né? Que conecta muito com o que tu tava falando. Que a gente consegue se adaptar. A gente conseguiu ver certas mudanças. Adaptação é uma E palavra não precisa nem bem ser o legal. poder público. Eu acho que o poder público ele tem uma função muito importante, principalmente quando liderado, né, por pessoas aí, pegar o caso do Wiki, né, que está liderando a inovação, que tem uma cabeça super moderna. Quando a gente vai para o setor privado, a gente tem a disrupção natural, que é o empreendedor buscando resultado. Né? E a gente tem uma capacidade de fazer isso muito bem feito. Então, por mais que às vezes a sociedade nem está entendendo a mudança que está acontecendo, o empreendedor lá na frente está batalhando e adaptando o produto dele e encaixando com essas novas tendências, como tu bem disse, dessa mudança de perfil de consumo. Eu acho que essa inquietude, né, que o Wiki comentou, a gente não pode perder esse sentimento de desconforto constante de que a gente está sempre reclamando de Gramado, né? A gente que é gramadense, mas é aquela reclamação no bom sentido, né? Sim. Como é que a gente pode Exato. ser melhor nisso? Como é que o trânsito aqui... Pô, eu não queria demorar 10 minutos pra ir até o lugar. É aquela coisa que quando tu fala com uma pessoa de outro lugar, ela nem entende. Nem tem, cara. Ela não entende, mas é isso eu acho que a gente não pode perder. Esse sentimento de desconforto constante, mesmo sabendo que tá bom. E sendo grato pelo que é bom. Mas ao mesmo tempo, como é que a gente pode ser melhor ainda? E melhor ainda. Porque assim ninguém vai conseguir nos alcançar. Essa capacidade de adaptação, né? Acho que é tudo, né? Total. Eu encaro a inovação muito como a nossa capacidade, né, de gerar revoluções sem precisar destruir uma tradição. Né? A gente tem isso, né, pela nossa essência e Gramado, diferente de outros lugares, tudo bem, ela se manteve no turismo, ela se manteve no bem receber, mas sempre foi dando pinceladas de inovação. Imagina, eu lembro que o Marco sempre fala da nossa época fabril, né? Nós tínhamos a indústria aqui e de calçados, né? E um ex-prefeito de Gramado sempre dizia, né? O Pedro Bertolucci sempre falava que o maior evento daquela época era o dia de pagamento dessa empresa, né? Aonde Era 80% do PIB, uma coisa assim. 70% exatamente do orçamento do município era por causa da arrecadação mesmo dessa empresa. Pra quem não sabe, a Ortopé foi uma das maiores fábricas de calçados infantis do Brasil, né? Do Brasil. E era em Gramado. E era em Gramado. E o fomento que isso gerava indireto, né? Além do próprio faturamento da empresa, que pagava as pessoas, que gerava imposto e movimentava a economia, era aquela empresa capaz de, não, vai ter esse evento, então eu vou patrocinar, eu vou incentivar. É aqueles Exato. projetos de incentivo que hoje a gente até dá um nome mais bonitinho, né? Pras corporates enormes. Projeto de sustentabilidade. Na verdade, o pessoal fazia isso naturalmente. Né? Para incentivar o desenvolvimento da região. Por quê? Porque eles sabiam que era importante. Então, acho que o grande ponto é que a gente teve muitos bons empreendedores, tanto no setor público e privado, ao longo do tempo, e uma comunidade engajada e que tem esse senso de desconforto que fez isso tudo acontecer. E cobra, né? Um buraco na minha rua eu não vou tolerar. Isso é por muito uma legal, semana. cara. Até eu tenho o Rafinha Adam, que também foi um cara que participou da vida política, e ele me dizendo de como era a vida de um vereador gramadense. Bom, tu foi vereador por um tempo, e eu achei muito legal, cara, porque o senso de, tipo, a nossa barra é tão elevada em relação à qualidade de vida que tu cobra, entendeu? A própria floreira da rua, ela tem que estar... Sim. E eu acho que isso até me deu um linda, insight, né? assim, daquela pergunta que tu fez antes sobre como passar, né, adiante isso pra quem tá chegando. E eu acho que é no convívio, né, que a gente passa, assim. Claro, a inovação que nem tu comentou, mas é cultural isso. É. E, tipo, a cultura a gente aprende vivendo, né? Exatamente. E eu acho que é muito natural esse movimento, assim, que rola aqui, das pessoas irem absorvendo realmente esse cotidiano, essa necessidade que Gramado inspira, né? Muito. Mas sabe que, assim, eu tenho uma parada que ainda me incomoda um pouco, de que a gente não tá aproveitando para fazer alguma coisa prática em relação a essa transferência de cultura, que era até uma coisa que eu queria te perguntar. Porque é o seguinte, tá? Depois eu vou citar um exemplo que é a Escola das Artes, que foi um movimento que eu achei muito legal, que aconteceu em Gramado, porque quando o Natal Luz tomou as proporções que ele tomou, tu precisava não só fazer o movimento para trazer pessoas para Gramado, mas precisava formar artística ainda, né? Formar uma mão Sim. de obra Eu fazia artística. Escola das Artes. Olha só, cara, isso aí é irado, assim, porque, pô, tu tá fazendo com que todo mundo que queira escolher Gramado entenda como que a economia do município ela se move, e tu tá dando as ferramentas para que as pessoas possam ter acesso de forma gratuita ainda. Sim, exato. E, sei lá, eu pego o exemplo da Yasa, que tá aqui com a gente, que trabalha na Summit. A Yasa veio do Amazonas, e ela tá felizaça com a escolha, trouxe a família inteira aqui pra Gramado. É lindo isso. E eu queria, cara, pegar um gancho aqui, que
para citar a Feira Feita em Gramado, que é uma parada muito legal. Eu imagino como deva ser difícil colocar de pé uma estrutura e uma secretaria que ela é relativamente pequena frente a tantos orçamentos que o município tem. E tem um ponto que me chamou muita atenção. Eu fui jurado de um desafio que o IC colocou junto com o Sebrae de pé na Feira Feita em Gramado, chamado Sebrae Delas, onde mulheres no município de Gramado criavam projetos e aí o melhor dos projetos saía com uma premiação específica. Dito tudo isso, teve uma menina que, se eu não me engano, ela era colombiana. Isso. E o Ike, cara, eu tô na bancada e o Ike diz assim, cara, ela é colombiana. E eu, que massa, cara. E eu fui perguntar pra ela, tu é colombiana? E eu não entendi a primeira resposta dela. Deu colombiana. E ela, não, eu sou gramadense. Cara, eu achei aquilo muito foda. E eu pensei assim, eu fiquei quieto e eu falei, sim, tu é gramadense. Porque não é sobre nascer aqui, né? Exatamente. É sobre escolher aqui. Então, eu queria tentar entender o teu ponto de vista em relação a, primeiro, esse amor que as pessoas desenvolvem e como que a gente consegue, sabe, sei lá, num futuro, e eu sei que isso é distante, mas criar outras ações como Escola das Artes, cara, para que a gente tenha aqui em Gramado. Sabe que com coisas simples a gente já vai mudando e transformando a nossa cidade. A partir do momento que a gente assumiu lá a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, uma das ações é criar cursos de capacitação, né, de mão de obra de todo tipo, né? Vou dar um exemplo. Lá na Feira Feita em Gramado a gente estava com um curso de panificação, mas com o apoio do Senai. Mas sabe o que eu pedi para o Senai? Eu queria que a primeira aula tivesse uma introdução sobre o que é o município de Gramado, da onde veio, quanta gente suou e sangrou por esse lugar para ser o sucesso que nós somos hoje. E só um parênteses, o que parece simples, né? Panificador aqui em Gramado. Quantos cafés da manhã a gente serve toda manhã aqui? Exato. Né? Então, tipo, é aquelas coisas que conectam com a indústria core do destino. Sim. Né? Então, a todo momento, a gente sempre pede uma deixa para que essas pessoas entendam como é que funciona a nossa cidade. Lá num simples curso de panificação. No Sebrae Delas, foi também exatamente isso. Nós tínhamos 21 projetos, uma nascida em Gramado, as outras 20 de fora, nasceram fora da cidade, escolheram Gramado para viver, para realizar o seu sonho, né? E a partir disso viram que realmente Gramado é uma realizadora de sonhos, né? Então a Marcela foi maravilhosa, imagina, ela nasceu na Colômbia e veio para cá. A gente teve um caso de uma venezuelana também, Ela que ficou está em terceiro, tocando né, seu... Marcela? A Marcela ficou, acho que, em terceiro lugar. Acho que foi em terceiro. Exato. Maravilhosa. E aí o projeto dela era um curso. Né? Um curso de gastronomia, né? Onde ela se dedica para a cozinha de sustentável, né? Sustentabilidade dentro da cozinha. E aí ela estava um pouco tímida e o Marcos ainda pega e diz assim, Marcela, se tu chegar para mim e dizer assim, eu tenho o melhor curso aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, né? Só faltou tu dizer isso. E ela disse, agora, a partir de agora eu vou falar. Ele disse, porque isso que eu fiz com a Gramado Summit. Eu acreditei e realmente saí contando para todo mundo. E hoje eu tenho o maior evento, né, da América Latina. Tu tem que confiar nisso aí no teu curso. Pronto. Foi uma virada de chave incrível. Né? E agora ela tá levando o Gramado exatamente, né, no coração. Até aquela outra... teve uma outra menina lá que eu fiquei impressionado, que acabou não ganhando, mas hoje a gente falou nela, que é A Elis? A Elis, que é dos líderes sustentáveis. Cara, ela me abordou na Gramado Summit e disse, eu vou fazer o maior evento de líderes sustentáveis com base ESG. E hoje a gente estava trocando uma ideia junto com o João, com o Klaus também, que são duas figuras queridíssimas aqui da região. E ele me mostrando que a Elis já fez contato com o Klaus para pedir alguma coisa e, cara, que massa, entendeu? Porque no final das contas, eu acho que se uma menina como a Elis, ela cresce, quem ganha, cara, é o município como um todo, entendeu? E isso é uma coisa que eu acho muito legal, assim, por exemplo, com o crescimento da Plane, que é uma coisa acelerada, tu já vem de uma experiência de outra tentativa na mesma área, entre aspas, que acabou não dando certo, mas tu ainda assim permaneceu aqui e hoje, cara, tu tem o teu negócio muito grande, com muita parte do faturamento dele na própria cidade. Tem outro lugar do mundo porque pra mim o lance, assim, cara, é muito poderosa a cidade. Eu acho que a gente sempre, quando a gente está captando, por exemplo, né, a gente sempre é bastante... Eu não vou dizer... Talvez o outro lado seria ser prepotente. Eu acho que o lado bom disso é ter autoestima.
que é uma coisa que a gente tem muito, né? Sim. Acho que o gramadense tem muita autoestima, né? Pode ser. Isso ajuda muito, por causa que dá esse sentimento, não, vou fazer o melhor, eu vou fazer o maior, e tem que ser assim. Quem não sonha grande, não fica grande, né? Exatamente. E quando a gente, às vezes, tá falando com algum fundo, algum investidor importante, a gente sempre diz que legal, mas para resolver esse problema que a gente tá querendo resolver, tem muito mais chance da gente resolver do que algum engravatado da Faria Lima, né? Porque aqui a gente tem um ecossistema, e daí falando especificamente do turismo, né? Não, primeiro que não tem precedente. Eu tive o privilégio na minha vida de viajar bastante, já em mais de 30 países, quando eu estudava fora, né? Coisa de mochileiro mesmo, dormia na rua e tal. Foi uma experiência bem legal. E fui para vários destinos diferentes, assim, e pude criar uma impressão sobre como o turismo funciona em várias dinâmicas, países, culturas, economias diferentes. E não existe paralelo com o que a gente tem em Gramado, do ponto de vista de ecossistema. Eu acho que é bem essa palavra, né? A gente tem um ambiente onde o primo trabalha no hotel, a tia trabalha na agência de turismo, o teu amigo é guia, né? Então, todo mundo está muito inserido. Então, a gente conhece melhor do que muita gente como esse ecossistema funciona. E quando a gente quer empreender, é muito importante a gente empreender em algo que a gente conhece, né? Acho que o Gramado Summit é um exemplo disso, né, Marcos? Porque por mais que foi uma iniciativa tua, tu vem de um background da tua família e de todos os empreendimentos que com certeza te criaram atalhos, né? Ao longo do caminho para que tu conseguisse fazer algo ainda maior. E acho que Gramado propicia isso, né? Porque a gente tem uma economia razoavelmente desenvolvida, a gente tem uma economia do turismo muito desenvolvida. Expertise total. Mas tu consegue achar pessoas que rapidamente conseguem entender a tua tese de negócio com muita facilidade, porque estão vivendo aquilo ali todo momento. Então, eu não consigo ver no nosso negócio, na Plane hoje, um lugar melhor para ter começado, para ter tido o processo de desenvolvimento de uma startup como deve ser, né? Então, é tu sentar do lado do cliente, é tu entender a dor dele, é tu aprender com ele. O município ainda é relevante para vocês dentro da tua estrutura de receita. Com certeza, 50% aproximadamente da nossa receita, numa base grande, já vem aqui da Serra Gaúcha, principalmente de Gramado, né? Isso é muito legal, cara. Porque, Total. tipo assim, tu cresce e ela continua relevante, não é que ela não foi teu MVP, sabe? Tipo... Total. E o que a gente usa muito, né? Do ponto de vista de marca. Quando a gente chega em outro destino, a gente chega em Foz, por exemplo, e tá trabalhando para fechar com o cliente lá. E tu diz, a gente é de Gramado, a gente nasceu em Gramado. Ajuda muito. É um cartão de visita. Porque é natural, né, do empreendedor, da empresa do outro lado, é perceber, pô, esses caras estão num destino que eu respeito. Né, que a gente vai lá fazer benchmark. Então, se eles são líderes lá, eles conseguem entregar muito valor para quem é de lá, pô, provavelmente eles vão entregar valor para mim, né? Então a gente sempre faz um uso ponderado, mas faz uso desse nome Gramado. Talvez não tá no nome da nossa empresa, que nem o Gramado Summit, mas está na nossa essência. E eu tenho certeza que no Gramado Summit isso também foi muito importante, né, Marcos? Cara, tem uma... Eu vou aproveitar o gancho. Agora a gente passou por um rebranding, né? Então a gente conversou como a gente poder... Pô, falar em rebranding é uma coisa complexa, assim, porque tu tem que pegar uma coisa que tu convive... No nosso caso, há 6 anos, completamente quebrar apegado. aquela imagem e entender em que momento que aquilo começou. Cara, eu poderia citar, é legal que esse episódio aqui vai ser quase que uma homenagem à cidade de Gramado, assim, dentro dos seus do seu grupo de novos empreendedores. Depois a gente tem que fazer outro daí pra dar umas porradas, Sim, né? claro. Não, hoje a gente não vai atacar, cara. Apesar de que dá pra fazer umas perguntas pro Ike como secretário. Mas cara, quando a gente começou, assim, não tinha muito summit no Brasil ainda, era uma coisa relativamente nova. A ideia foi, cara, vamos dar força pra Summit, pra palavra Summit, até porque, sei lá, no futuro, cara, as coisas crescem e a gente pode ir pro Rio de Janeiro, a gente pode ir pra muitos locais. Então, o nosso antigo logo, ele tem Summit muito forte e Gramado muito pequeno. E foi uma sugestão na época da Aline Herman, cara, e do Rodolfo, que tá lá na Itália hoje. Esse é uma das nossas pessoas que acabou migrando, assim, mas são gramadenses. E aí, hoje, cara, quando a gente começou a estruturação de rebranding, a primeira coisa foi, cara, inverte completamente, assim. Tipo, Gramado e Summit tem que ter o mesmo peso, porque aquilo que pra nós era uma insegurança no início, quando a gente começaria o evento, que é, dar muito destaque pro nome Gramado, hoje é motivo de orgulho gigante, assim. E a gente tem intenção zero de sair do município de Gramado e
o nosso planejamento para os próximos 5 e 10 anos tem muito mais a ver com a cidade de Gramado do que propriamente com qualquer outra coisa. Então, hoje, ser dono de uma marca que carrega a cidade de Gramado é muito, muito massa, cara. Até porque se a gente voltar nos eventos, Festival de Cinema de Gramado, Festival do Turismo de Gramado, Sabe o que Natal acontece, Natal Luz de Marcos? Gramado. Na prática, o gramadense, se tu vai falar numa conversa informal, diz, eu vou no Summit. O gramadense fala isso. Sim. Sim. Quem é de fora fala, eu vou no, vou no Gramado. Sim, tipo, o pessoal da agência, eles Total, falam, cara, isso total. aqui é a conta da Gramado. Tipo, eles falam assim, eles não A falam... gente se apropriou indiretamente do nome da cidade, tá? Para um grupo de pessoas. O que eu acho muito legal... E aí entra uma outra questão que é... Eu queria saber se vocês sentem isso também. Mas quando tu carrega Gramado, o teu padrão de qualidade é maior, assim. Total. Que nem, quando me deram o desafio de fazer uma rótula, cara... Em alguns Responsabilidade momentos aumenta. eu pensei assim, porque... Pô, tem 40 mil pessoas quase no município. Vão olhar minha rótula e vão me julgar, entendeu? Se eu fizer alguma coisa feia e barata... eu sei que eu vou ser julgado. E talvez algumas pessoas que estão assistindo não tenham essa percepção. Mas se sai no Jornal da Cidade, ainda é uma coisa muito pesada. Ainda é muito forte, né? A gente... olha que doido, cara. Eu acho que a gente é tão contemporâneo, mas a gente ainda mantém algumas tradições de interior em relação ao Jornal da Cidade, que é o que tu deve sentir na secretaria todos os dias. Existe total essa preocupação. Né, da gente estar conectado com a nossa cidade, com a opinião realmente, né, também de cada pessoa, que todo mundo esteja entendendo aquilo que a gente está fazendo, né, a todo momento. Parece que a gente precisa provar para o outro gramadense, né, de que a gente está fazendo uma coisa tão legal, que ele precisa acreditar nisso, né, e esse movimento que, imagina, começou lá com a tua mãe também, lá no Festures, né, a Marta e a Silvia. Imagina o pensamento delas, né? Com, sei lá, com 5, 3 anos de Festures e agora com 35 anos, né? Imagina o que a gente vai estar falando daqui a 30 anos. E, cara, tu... Tá aí uma maneira da gente preservar realmente aquilo que a gente estava falando da nossa essência, né? Eu não sei onde que eu li, que eu acho que qualquer povo sem a sua história é a mesma coisa que nada, né? Que tu tem que ter um respeito à tua história como um todo. Tipo, pra tu entender como que tu chegou até aqui, tem toda uma história por detrás de como a gente conseguiu chegar aqui enquanto sociedade, né? Mas eu tenho uma dúvida em relação a ti, cara, porque tu tá numa posição muito interessante, que é uma área que a gente fugiu, que é a parte política, né? Querendo ou não, o Gramado, e a gente conversou isso mais de uma vez, ela foi montada também por pessoas que disseram, cara, a gente vai assumir o poder público porque alguém tem que assumir para que Gramado continue crescendo. Porque aquela ideia de a política não me atrapalhando, ela já faz o seu serviço, não é uma ideia que se concretiza na prática. É porque tem pessoas que estão tão traumatizadas em outros lugares, né? Que realmente a política só atrapalha. Aqui Eu acho que sim, que a gente conseguiu, né? Ter um ecossistema que conseguisse Equilibrado, o público e pelo o menos, privado Cara, funcionar, né? eu vou te dizer, eu tenho vivo na memória, assim, pequeno, o Pedro Bala, num Festures, falando, Pedro Bala foi prefeito da cidade de Gramado, é Pedro Henrique Bertolucci o nome da figura. Eu lembro dele, cara, pensando na Rua Coberta em uma abertura do Festures, dizendo, cara, porque Gramado vai se tornar um shopping a céu aberto, e a gente vai começar aqui na rua em frente, eu me lembro, a rua em frente ao cinema, que as pessoas nem conheciam a Avenida Borges de Medeiros como conhecem hoje. Então eu queria saber como é que é a responsa, cara, de tipo ser da nova geração entrando na política, sendo um dos poucos do grupo que diz, eu vou abraçar a política. Cara, quando a gente tem respaldo aí dos parceiros, isso aí torna um pouco mais fácil a gente dividir, né, essa baita responsabilidade, né? A política, para mim, surgiu de maneira muito natural, né? Porque eu sempre tive envolvimento comunitário lá com os meus pais em clube de serviço voluntário, né? Os Orbes, né? Onde desde pequenininho a gente estava lá vendendo refrigerante no Natal Luz, participando. Pipoca. Isso, e Grêmio Estudantil no colégio. Destaque, o Wiki foi presidente, né? Não sei se ele ia falar, mas acho que digno de muito destaque, presidente da Recreio Gramadense, né? Que é um clube bem novinho, tem 108 anos. Recreio Gramadense. Muito dessas conversas devem ter acontecido lá, né? Puxa pelas vida. outras gerações, né? Cara, e olha quanta história bacana. Então, pra mim, sempre as coisas foram acontecendo ao natural, né? O meu pai também sempre me cobrou de estar junto, né? Independente de onde a gente estivesse, que
pudesse contribuir com algo ao teu redor, né? Eu lembro de uma frase que o Marcos também me falou, né, que a mãe dele disse que assim, se a cidade vai bem, logicamente o meu negócio vai bem também. Então é bem por aí, acho que as nossas histórias se misturam, né? E, enfim, acabar assumindo, né, esse cargo super importante, né? Depois de ter passado por um pleito difícil, foi minha primeira eleição. Tu foi né? o terceiro vereador mais votado em Gramado na tua primeira, né? Terceiro do partido, quarto do município mesmo, né? Dessa eleição. Né? De primeira, assim, chegar foi um susto. Mas confesso que me senti totalmente preparado. Eu acho que a gente sempre tem que estar pronto, né? Independente de qual oportunidade for aparecer, tu tem que estar pronto, né? Para assumir. E aí fiquei exatamente quase 1 ano e meio dentro da vereança ali, da Câmara de Vereadores, até vir o convite do prefeito, né? Passada a pandemia, disse, Ike, né, o prefeito Nestor, daquele jeito dele, preciso de uma força, nós temos essa pasta que é super importante de inovação, nós precisamos desenvolver. Então a primeira coisa que eu fiz foi conversar também com todos os parceiros, né, e vamos assumir essa parada junto, vamos fazer acontecer, né, porque a exemplo do próprio Gregório, que disse assim, poxa, para mim Gramado foi um laboratório, né, e de testagem de produtos, o quanto a gente pode ser laboratório agora, né, nessa nova transformação que Gramado tá se preparando, né? Naturalmente a gente já está vendo esse movimento acontecer. Imagina se a gente fizer um pouco mais de força para isso. Então é uma responsabilidade muito grande, né, que é uma honra muito grande, porque aonde a gente vai, as pessoas têm essa impressão, poxa, é de Gramado, então eu quero escutar, as pessoas param um pouco para escutar, dá um frio na barriga gigantesco, né, e dá essa responsabilidade que a gente tem que assumir e tem que estar preparado. É responsabilidade, né? A gente não pode errar muitas vezes. Eu acho que muito da palavra que define é excelência. Tem um sentimento de entregar excelência em todo mundo que empreende aqui, né? E é uma coisa que não é forçada, é natural, né? Pela própria competição que existe, né? Pô, eu não quero ser o patinho feio, né? Eu vou entregar muito bem meu produto, meu serviço. E realmente, quando a gente... E até na Gramado Summit, né? Eu tive sócios de fora, investidores de fora que tiveram aí. E a gente sempre tá tentando trazer gente de fora pra cá, né? Isso é legal. A gente tá sempre inteiro, né? vendendo o destino, né? E não, tu tem que conhecer, tu tem que trazer a família e tal. E é incrível, depois tu vai pegar um feedback e tal, o que tu achou? Não, incrível, nunca tinha visto algo assim, nível de serviço, de atendimento. Não, eu quero vir ano que vem, quero trazer meus pais, quero trazer minha família, quero trazer meus amigos. E o que eu tenho de sentimento é que pouca gente conhece ainda o nosso produto. Ele pode ser ainda mais conhecido, porque quem vem gosta e repete. A gente tem uma retenção clara do cliente. A gente tem um CAC baixo e a gente tem um LTV alto, porque o cliente sempre volta. Ele sempre gasta mais, no bom Isso sentido. é uma coisa que eu queria até saber, cara. Agora, porque 50% da receita da Plane hoje, ela vem de Gramado, tu tem dados muito precisos em relação ao turismo como um todo. Qual tu acha que é a grande dificuldade para um município como Gramado hoje no futuro? Uma excelente pergunta. Realmente a gente conseguiu, até recentemente a gente divulgou dados bem legais sobre o perfil de consumo aqui na região, né? Só aqui em Gramado a gente levantou dados de mais de 250 mil consumidores. Então, imagina que a gente está sempre falando daquele número de que a gente recebe 8, 9 milhões de turistas por ano, né? Claro que esse número diverge dependendo da fonte. Mas vejam quão relevante é 250 mil perto dos 9 milhões. Normalmente a gente faz uma pesquisa, né, para presidente lá com 5 mil pessoas para 150 mil eleitores, 150 milhões de eleitores. Então a amostragem foi alta, né, de perfil de consumo. E então o que a gente percebeu, e daí só destacando coisas legais, é que o ticket médio está aumentando, a gente tem operações de gastronomia temática, né, que tem aqui como seu berçário, né, que foram empreendedores incríveis, que criaram produtos incríveis e que cresceram mais de 100% em relação a 2021. Num cenário de pandemia, de desafio. Então conseguiram criar um produto muito transformador. O que eu vejo de desafio é uma competição natural que está começando a acontecer, porque não é só a gente que percebe que Gramado é muito legal e a Serra Gaúcha é muito legal. Outros destinos que têm muito acesso à capital, que estão às vezes geograficamente mais perto de centros de consumo, como o Sudeste, né? Estão começando a olhar para cá e estão começando a tentar roubar o nosso mercado, o que é natural. Então
o que eu quero trazer é aquele sentimento, ó, não podemos também ficar tão confortáveis porque a gente vai ter que se adaptar. Acho que a gente tem um desafio também de conseguir trazer turistas internacionais. A gente não explora isso, a gente tem menos de 0,5% do nosso receita O Brasil gerada por inteiro, turismo né, de cara? fora. Eu acho que são 6, 7 milhões de turistas de fora do país ano e a maior parte fica entre Rio de Janeiro e o Nordeste. Exato, enquanto, se eu não me engano, tá, tipo, Paris é 100 milhões por ano, é um negócio O fora próprio uma Brasil, cidade. com essa proporção, não se vende à sua altura, né? Cara, e é difícil, assim, cara. Aí tu vai entrar em integração de destinos, aí tu vai entrar num nível tão complexo, mas pra não interromper teu raciocínio, cara, mas é assim... Não, e é bem isso, assim, é justamente essa integração. Eu acho que a gente peca na logística hoje, é um destino difícil de chegar, no sentido de que alguém que está em São Paulo tem que pegar um avião, tem que descer em Porto Alegre, tem que pegar 2 horas de carro. Pra gente é simples, que a gente talvez tá fazendo esse trajeto desde direto. sempre. Mas tu imagina alguém que tá planejando a viagem com a família, às vezes criança pequena. Ah, mas espera aí, eu vou descer lá, daí eu tenho mais 2 horas e pouco de um outro trajeto pra chegar, e daí aquela conta começa a ser feita. Ah, vou pra um destino, vou pra Campos do Jordão, ou vou pra Foz, ou vou pra Balneário Camboriú. Enfim. Então a gente tem esse desafio de logística, por isso que até uma pauta muito importante do setor público é um aeroporto mais focado na nossa região, justamente para facilitar essa logística. Então é uma coisa que não é um luxo a gente endereçar isso, é necessidade já. A gente vai precisar disso para competir. E eu acredito que a gente tem que resolver certos problemas naturais que a própria demanda já gerou, né? A questão de sustentabilidade, de saneamento, a questão de mobilidade. Para quem nunca veio em Gramado, né, sabe que em determinados momentos do ano, e a gente tem uma cultura brasileira forte de andar de carro, né? O pessoal às vezes aluga um carro, vai no hotel no centro da cidade e para ir no restaurante que fica 2 quadras, pega o carro e vai tentar estacionar. O gramadense faz muito isso também. Só que a gente faz para ir do banco às vezes, né? E daí tem outras curiosidades que a gente, como gramadense, passa que depois a gente vai compartilhar para quem não é daqui. Mas então a gente tem esse problema de mobilidade. Eu acho que a gente não pode negligenciar esses problemas. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade na mão de não deixar a peteca cair, mas a gente tem que ter atenção à logística, à mobilidade e deixar o empreendedor trabalhar, que é aquilo que a gente estava falando. Naturalmente, mas não tem atração para esse público. O empreendedor vai dar um jeito nisso, ele vai criar e vai criar um produto muito bom com a excelência que a gente estava falando. E eu acho que isso casa muito com as PPPs, né? Que é uma questão que levantou muito Gramado, parceria público-privada. Mas e que tu tem um projeto junto com a Sala do Empreendedor do Sebrae, né? Em relação à abertura. Tu quer falar um pouquinho sobre a abertura de novos a Sala do Empreendedor, exatamente, ela tem essa função, né, de auxiliar o empreendedor, né? O prefeito Nestor sempre fala assim, o empreendedor tem que estar preocupado em desenvolver o seu negócio, em estar gerando riqueza para ele, para os funcionários, e ele não tem que fazer turismo dentro da prefeitura. Então a Sala do Empreendedor ela está lá com toda a nossa equipe, né, justamente para prestar esse atendimento. Tem uma demanda que é relativa à fazenda, vai lá na Sala do Empreendedor. É relativa ao meio ambiente e ao planejamento, vai na Sala do Empreendedor, né? E os nossos servidores, né, os nossos parceiros é que vão encaminhar essas demandas. Tu tem que estar preocupado em produzir, né? Só para a gente ter uma ideia, só de empresas ali na Sala do Empreendedor nós estamos com a média de aproximadamente 100 alvarás mês. Caramba. É impressionante o que a gente tem. Quanto tempo leva a liberação? A abertura de uma empresa hoje? Hoje em Gramado já baixou de 24 horas, né? Quando nós assumimos a secretaria, nós estávamos em 48 horas, baixamos para 24. Eu quero chegar a 10 minutos até o final do ano. Em 24 horas eu tô com o meu CNPJ aberto. Exatamente. A gente quer chegar agora em 10 minutos. Né, desafio ainda, para cobrar a próxima gestão. Isso aí. É isso que a gente tá... Vai ter um recorte do podcast. Promessas. Não, tá. Exatamente. Não, e tem possibilidade, sim. A gente tem como fazer isso. E nós temos essa característica mesmo de estar auxiliando o empreendedor, porque ele tem que estar preocupado. Para vocês terem ideia do tamanho de Gramado, e aí vai um dos nossos desafios, que é pensar de maneira regional. Né? A gente escuta às vezes os nossos amigos, pessoas, tu vai viajar para onde de férias? Eu estou indo para o Nordeste, mas não especifica qual praia a pessoa vai. Nós temos um potencial tão grande quando a gente fala de Serra Gaúcha, e Gramado acaba sendo esse coração receptor mesmo, né, desse público. Só para vocês terem ideia, nós temos em Gramado em torno de 20 mil postos de trabalho formais.
tá? Em Gramado. Se nós somarmos as cidades vizinhas, como Canela, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula, vamos botar Picada Café, essas cidades juntas somam 21 mil postos de trabalho. Caraca. Ou seja, né, nós temos muita gente que mora nessas cidades vizinhas e vem trabalhar em Gramado. Então olha a responsabilidade regional, né, a maneira que a gente tem que pensar exatamente com o aeroporto, com a questão de interligação, de mobilidade intermunicipal que precisa ser desenvolvida daqui para frente e mais do que isso, a oportunidade que nós temos daqui para frente de consolidação mesmo da nossa Serra Gaúcha. Porque nós temos belezas ao nosso redor, nós temos Cambará, né, que é um baita de um destino que pode ser potencial explorado. internacional, né? Um potencial totalmente internacional. Né? Nós temos a região dos vinhos, nós temos uma riqueza, né, que precisa, olha, se bem aproveitada, gente do céu. E falta ainda muito também infraestrutura para evento. Isso é uma coisa que, do nosso ponto de vista, assim, cara, infraestrutura como um todo, assim, é aquela história, a gente é contemporâneo, mas a gente meio que esqueceu algumas coisinhas, do mesmo jeito que tem um lado bom de ainda ter esse calor humano de cidade de interior que todo mundo se conhece, que é cobrar do prefeito, tu bate ali na porta da prefeitura e cobra. Isso é legal. Mas também tem a questão da gente não ter se desenvolvido, porque eu às vezes acho que, cara, Gramado é São Paulo, assim. A gente tem hoje o custo de vida de São Paulo. Ou do Rio de... Na verdade, Rio de Janeiro, eu hoje acho mais barato do que Gramado, dependendo o tipo de viagem que tu faz. Rio de Janeiro tem mais... uma cidade maior, então tu tem mais opções. Mas Gramado é uma cidade muito cara. E eu vejo que a gente não evoluiu em alguns pontos, cara. Estrutura, a gente praticamente ditou no mercado corporativo como os eventos iriam funcionar. A gente criou uma classe de... Uma mão de obra trabalhadora para eventos incríveis, assim, que é invejável. Agora a gente não evoluiu na estrutura, cara. Em 2019... nós tivemos, então, antes da pandemia, em Gramado, foram mais de 400 eventos acontecendo na cidade no ano de 2019. Agora imagina em 2020, quando tudo parou, né, o que a gente sofreu. Bom, lá na Recreio foi um exemplo que a gente sentiu na pele, né? Todo mundo sentiu essa cadeia tão importante, né? Então, concordo que a gente tem esse desafio gigantesco aí de colocar, porque assim... as pessoas querem vir para cá, é seguro, é bonito, tem qualidade, né? Se a gente colocar mais infraestrutura agora para receber os eventos, que inclusive preenchem o calendário do município, né? Os eventos não precisam ser necessariamente nos finais de semana, estão sendo durante a semana. E eu acredito muito, cara, na ideia do evento corporativo, tá? Porque tem uma discussão hoje aqui no município que vamos lá, conversa mais prática. Tem um porquê o Natal Luz existir, sim ou não, porque a cidade em si já oferece entretenimento suficiente. Essa é uma das discussões que a gente tem hoje no município. Independente da resolução dessa discussão, tem uma outra vantagem também, cara, evento corporativo tem uma capacidade muito grande de fomentar o lazer, e é uma das coisas que a gente vê no nosso negócio. Que cara, eu adoro dar esse exemplo, que teve uma caravana que veio do Pará para Gramado Summit, e eu sempre falei que eu sabia que existia caravana que vinha, mas eu quis colocar em prática um dia para ter certeza se esse pessoal existia ou era aquele dado inventado que um dia alguém me passou e eu fui comprando. Sim, e aí eu tô lá na abertura do evento e digo, fiquei sabendo que tem uma caravana do Pará. E levantaram pessoas, sei lá, umas 10 pessoas, uhul! E eu falei, cara, beleza, existe. Aí tu começa a entender o comportamento dessas pessoas. Sair do Pará para ir para São Paulo, para um evento corporativo, é um alto investimento. São Paulo também é uma cidade cara. Fora que, cara, não é legal assim se tu perder uma possibilidade de contato que se inicia no evento, a probabilidade de tu encontrar essa pessoa depois é muito pequena, porque é cidade grande, é caótica, enfim. E aqui não, cara. Aqui essas pessoas que vão vir pra cá pensam assim, mas se eu vou pra Gramado, eu tenho um investimento alto, é um trânsito do caramba, é uma mão do caramba pra chegar em Gramado. Mas, cara, eu vou levar minha família, eu vou levar meu amigo, eu vou levar minha amiga. E aí tu estende, que é mais ou menos isso. Tu faz o evento de quarta a sexta, só que vem 2 pessoas no mínimo. Uma pessoa fica de quarta a sexta já curtindo a cidade e depois se estende. Então, eu realmente acredito, cara, que evento corporativo pode dar um novo rumo pra cidade. E eu não tô falando, cara, Gramado Summit só. Encontro médico, encontro de não sei o quê. Quem tem um poder aquisitivo maior, normalmente, né? Quem vai nesses congressos e vai deixar mais dinheiro na cidade, né? Eu acho que é com certeza algo que tem que ser bem explorado. E um dado que talvez... E em momentos de baixa também, né, cara? Porque daí tu pega um momento que a cidade ela pode
tá num momento muito... Porque, Sim, pô, ela tem capacidade ociosa e exatamente. ela consegue ocupar, Exatamente. né? Ganhar mais eficiência dos seus aparelhos turísticos, né? Dos hotéis, enfim. E daí tem um dado, e é interessante quem não conhece muito a indústria do turismo, entender esse dado, que é muito legal. Que inclusive foi o Dudu que me deu. Pegar a indústria do turismo é muito grande, tá? Às vezes Dudu Zorzanello. Zorzanello, Dudu Zorzanello, CEO do sócio Pestores. Não é Mar. meu sócio, cara. Hã? Ele não é meu sócio. Mas são bem próximos, pessoal, são bem próximos. Ô, Yes, tu repõe a água pra nós, por favor. Vamos pedir em tempo real aqui. eu também Alguém mais preciso. quer água? Precisa de água? Porque Também, o papo também gostaria. faz a... Yes, pode aparecer. A gente tá num ambiente informal. Yes, por favor, dê oi. Dê oi pra todo mundo. Quebras de protocolo, temos. E daí tem um dado muito legal, pessoal, que é o tamanho do turismo. O pessoal não tem noção do que é a indústria do turismo. O turismo é 10% do PIB. Né? No mundo é 10 trilhões. Mundial não sei, do Brasil é 10% do PIB, tá? No Brasil a gente tá falando de números aí de mais de 150 bi de dólar. Da economia mundial eu sei o número nominal que gira em torno de 10 trilhões de dólares turismo, tá? Rio Grande do Sul é 4 só. 4 bi? Não, 4% Ah, só. 4% Do PIB de turismo nacional. Cara, Aí, Gramado. Gramado, provavelmente. Agora, o que é interessante? O interessante é que metade disso é turismo de negócio. No mundo. É gente viajando fazer negócio, para ir em conferência. Então, realmente, tem uma grande forma de a gente explorar, porque talvez um destino de negócio que é em São Paulo hoje, até por conta da nova economia atrelada a trabalho remoto, os grandes centros serem mais... ganharem capilaridade. Yes, tá Bem em casa, bem tranquilo. tranquila. Obrigado, querido. Valeu, Então yes. tem um potencial enorme de exploração desse tipo de mercado que a gente estava falando, que é o turismo de negócios, né? E como é que a gente pode ser um hub não só às vezes para os eventos, mas para fazer com que negócios cresçam aqui e Total. estejam como hub aqui. Total. Por que uma empresa mundial, até eu diria, não pode ter uma sede aqui de tecnologia porque vai entregar qualidade de vida no momento que está todo mundo Sedes conectado? modelos, né, cara? É. Sabe que hoje, cara, falando com o pessoal de Santo Ângelo, que Santo Ângelo é como se fosse a capital das missões, né? Cara, tu fala 4% no Rio Grande do Sul, me dá um baque, assim, porque a gente tá falando dos canyons, a gente tá falando de toda a Serra Gaúcha e seu potencial. Não sei se Cambará entra em Serra, não, né? Não, já é Campos de Cima da Serra. Cara, mas tu tem as missões aqui e hoje eu fiquei chocado, cara, que o cooperativismo foi criado nas missões. Na breve conversa que a gente teve, assim... Pelos jesuítas? Pelos jesuítas, que se achou um documento que depois, na Inglaterra, começou o movimento do que seria o cooperativismo. Então, cara, é surreal a gente imaginar que com tanta potência a gente só chega em 4% do PIB do Estado. Por quê? Eu vou enxergar como uma oportunidade, né? uma grande Pra gente não oportunidade. ficar tão indignado assim. A gente tem esse desafio daqui para frente, né? Inclusive é um dos compromissos do próprio governo do estado, que está desenvolvendo um grande plano estratégico para o turismo, né? do estado do Rio Grande do Sul, né? Inclusive temos gramadenses dentro da pasta de turismo do estado, porque realmente a ideia é, no mínimo, a gente duplicar isso, né? Então, transformar para pelo menos 8%, né? E tem essa capacidade, e muito inspirado em Portugal, né? Que foi aquela transformação econômica desde 2011 lá, que eles tiveram aquela dificuldade, aquela crise, e souberam se reinventar. E o Rio Grande do Sul precisa isso, porque nós temos muito o que contar do Rio Grande. Tenho E certeza. a economia do país hoje, de Portugal, é a maior parte da economia ela provém do turismo. Imagina. O turismo é uma coisa sensacional para gerar riqueza, porque ele gera, em geral, pouca poluição. E daí, claro, a gente tem que criar mecanismos para isso. Sim. Ele é sustentável, ele gera emprego para todos os níveis da sociedade. Então, pessoas com menos qualificação conseguem trabalhar, pessoas com mais qualificação conseguem trabalhar. Ele é muito democrático. Então, até sei informalmente que é um dos planos... assim, pegar um business plan brasileiro é fazer com que a gente cresça isso, né? Isso não é de um governo de outro, já vem sendo trabalhado há muito tempo. Só que tem muitos desafios, né? Talvez o principal deles é a geografia do país, né? O Brasil, ele é um país muito grande. O Brasil é muito grande. Tipo, as pessoas não têm noção de quão grande é o Brasil.
A gente tem uma geografia também muito acidentada, então a gente tem dificuldade de logística. Inclusive, esse é um dos grandes desafios do Brasil de crescimento. Você vai pegar o Nordeste dos Estados Unidos, toda aquela região desde Boston até Washington, é toda conectada, porque é uma planície. Né? No Brasil, a gente tem 2 cidades muito grandes, que é Rio e São Paulo, com uma serra no meio do caminho, então é super caro construir logística ali, e as outras grandes cidades espalhadas. Então o que acontece? A gente tem menos cooperação econômica aqui. Cooperação econômica gera riqueza. E isso impacta no turismo, porque é caro viajar. E daí a gente teve problemas de regulação e etc, que hoje no Brasil a gente não tem voos de baixo custo, como na Europa, nos Estados Unidos é super comum, né? Tu viajar com 20, 30 dólares ou euros, tu viaja, né? Para outro país, enquanto aqui a gente tem que ser sincero que viajar de avião não é barato e é só a classe média, às vezes alta, que consegue fazer determinadas rotas, né? Então isso a gente perde muito e com certeza isso está afetando o Rio Grande do Sul, porque a gente... não perde no turismo interno também, cara, pra quem quer... Eu ia mesmo falar isso, né? Porque, tipo, sei lá, pega Rio Grande do Sul, vamos pegar 2 extremos, o Sul e o Norte. Hoje, pra tu sair do Sul e ir pro Norte, é mais caro do que tu sair do Sul e ir pra Europa. Isso faz com que muitas pessoas simplesmente desistam, né? Isso. A gente teve claramente, eu e o Marcos comentou dos dados, a gente teve claramente uma redução de 2021 para 2022 nos números da Serra Gaúcha, clara de mais de 30% entre os visitantes de Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A hipótese por trás disso, claramente, é porque a passagem ficou muito mais cara. Hoje, quem mora em São Luís do Maranhão, é mais barato ele ir pro Caribe ou para os Estados Unidos do que vir para Serra Gaúcha. E a gente está passando agora por um momento delicado. Eu não tenho dados exatamente sobre isso, mas a percepção é clara, tá? A gente está perdendo muito, muito, muito turista. E talvez isso vai impactar a nossa alta temporada aqui para Buenos Aires. Porque a moeda tá muito desvalorizada. Tá muito barato viajar pra Argentina, né? E eles têm uma malha aérea que é considerável. Eles têm uma companhia aérea nacional que é forte. Então eles conseguem fazer um preço competitivo. Então imagina quem tá em São Paulo, às vezes fica mais barato pegar Congonhas, Guarulhos, Buenos Aires do que vir pra Serra Gaúcha. Porto Alegre tá com voo diário da Aerolíneas Argentinas pra Buenos Aires, cara. É surreal. Diário. Eu achava que não, assim, porque o Uruguai tem dias da semana. Não, a aerolínea Argentina é diário. Então, um desafio que a gente estava falando. Olha, a competição não é só de quem está aqui dentro, é a competição de outros países. Como é que a gente vai se defender disso? E como é que a gente vai também atrair? Eu acho, até conversei com o Rafa, né? O Rafa, mandar um salve pro Rafa Carniel, né? Que é também dessa nossa geração, eu diria, né? Participou de vários projetos muito incríveis, como a Visão Jovens Líderes com a gente. E ele é uma pessoa que hoje está nos representando lá na Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul. E a gente foi convidado a participar de um fórum, assim como várias outras empresas, né? E dá pra ver muito forte na postura dele de buscar o turismo internacional. E claro que os canyons são um grande atrativo, né? Aquele grande atrativo pra gente trazer o cara de Nova York pra vir passar uma semana no Rio Grande do Sul. Ele vai conhecer os canyons porque não tem paralelo no mundo. E daí tem uma grande oportunidade, né? Onde é que esse cara vai dormir? Onde é que ele vai comer? Onde é que ele vai passar, às vezes, três dias com a família cheia de crianças? Pô, olha quanto parque a gente tem aqui. Então a gente tem várias oportunidades, mas daí vejam a complexidade que o turismo tem, né? Como é que a gente consegue conectar malha aérea com logística, investimentos de longo prazo para fazer com que essa máquina funcione? Eu tenho uma pergunta delicada para ti. Não, delicada não, sensível, cara. Esses tempos veio um assunto... Não vou ser cancelado. Não. Esses tempos veio um assunto para mim e aí eu descobri que existe uma diferença entre delicado e sensível. Então eu acho que é sensível, mas não é uma coisa que eu vou te colocar. Qual que é a diferença? Tu tem ela em mente aí? Cara, é que na verdade assim, o delicado, pelo menos que me passaram, assim, que o delicado é uma coisa que pode colocar numa situação ruim. O sensível não, cara, mas é um assunto que tu vai ter que pensar um pouco com mais cuidado, porque pode envolver. E agora tu tava comentando, tá? Gramado tem um monte de parque. Até onde isso não faz com que Gramado perca a sua própria identidade. E eu sou super favorável a maior instalação de parques possíveis. Acho que Orlando transformou a sua economia com isso. Para quem não sabe, Orlando é basicamente era um lugar que não existia até a Disney ir lá e meio que setar como seria Orlando a partir de então. Só que eu tenho alguns receios, assim, cara, que é com a identidade do município. Por exemplo, eu não quero citar... mas Gramado tem um parque para tudo que tu possa pensar. Então parece que funcionou um ou dois que tinham essa conexão e aí daqui a pouco a gente meio que abriu as portas e tem todos os tipos de parque. Até onde isso é benéfico?
até onde não é, e eu não tô dizendo que é ou não é, só quero saber do ponto de vista de quem trabalha com isso, é benéfico para quem tá em Gramado. Bom, é uma excelente pergunta. Nem diria que é um assunto sensível. Acho que todo mundo meio que vai pensar parecido comigo. Não vou dar uma opinião polêmica. Eu acho que, de forma geral, não é um problema. Porque, né, a gente... Se tu vai pegar uma pessoa que vem pra Gramado, a gente sabe aqui que tem 30, 40 parques aqui. Quem não tá aqui não sabe. Só sabe se quer. Só sabe o que é. Exatamente. Então, tu tem produtos que estão espalhados, né? Então, tem o produto do Parque X lá. Ele tá lá. Provavelmente, se a pessoa não estiver procurando por aquilo ou não interessar ela, vai passar batido. Então, eu acho que não afeta tanto a essência do destino. Eu acho que o que afeta mesmo não é a gente ter muita diversidade de produto diferente. Mas é aquela questão da hospitalidade, da qualidade, da excelência. Se a gente não perder isso... vai ter gente que vai vir aqui pra comer fundi, comer chocolate, dormir num hotel muito bom, e passear no Lago Negro. E tudo bem, ele não vai saber que tem o parque da NASA, da NBA, de tantas outras operações, porque não interessa, não é um produto que ele comprar. Mas vai ter gente que vai eu nem queria cá. chegar... A minha dúvida não é nem com os big names, assim. Eu, cara, acho que o parque da NASA é uma das coisas mais incríveis Eu acho sensacional. que eu vi. A NBA não fui ainda, mas eu gosto muito do conceito. Mas alguns parques, assim, que eu sei que vão e vêm o tempo inteiro, porque parece que aquela velha história da fórmula ter funcionado para um ou dois, e aí tu traz um monte de gente achando que é só uma fórmula que tu vai lá, coloca e funciona. E eu tenho muito... Porque o meu medo, cara, e aí, aquela frase que tu comentou sobre a minha mãe... Não foi minha mãe, na verdade, foi meu avô, cara. Geração em geração, hein? Que trouxe, porque como que Gramado deu certo. Aí meu avô costumava dizer pra mim, pra minha mãe, enfim, que foram empresários e empresárias que colocaram Gramado acima do seu negócio. Porque quando tu coloca Gramado acima do seu negócio, quanto mais a cidade crescer, mais o teu negócio cresce junto. Quando tu inverte essa lógica, o teu negócio talvez cresça mais rápido, mas por menos tempo, porque ele tende a sucumbir. É perigoso mesmo, né? E isso é muito legal, assim, porque, pô, tu tá cuidando do teu município. Então, quando a gente vê algumas coisas, assim, que nem, cara, eu não quero citar museus de alguma coisa, e eu deixo na imaginação de vocês, que eu sei que existem vários. É bom isso, cara. Será que no final das contas não prejudica até a experiência do consumidor? Porque ele vai consumir em determinado momento. E isso, claro, a gente poderia fazer a mesma discussão em gastronomia, mas eu queria trazer mais um assunto que daí é contigo, assim. Como que Gramado hoje, cara, pode ter estrutura para ter uma construção com 800 apartamentos, sabe? Sim. Não tem que ter um freio de vez em quando, assim, não Já tem que ter teve. uma... Então é isso que eu acho importante, assim, cara. Já temos o freio. Né? Sobre até os parques que a gente estava falando, aí, se a gente pegar realmente a linha histórica do município, a gente vê da questão da fábrica de calçado que a gente citou antes, tinha N, além da Ortopé, nós tínhamos muitas outras fábricas de calçados. Né? E aí... De móveis depois, né? Tivemos a fase do chocolate. móvel, várias fábricas do chocolate, das galeterias, dos fundis. Como se fossem eras agora de alguma coisa. exatamente. Então, Gramado sempre daquela coisa de se adaptar, né? Sempre se transformando. Né? O pessoal da fábrica de calçado migrou para o turismo. Então a gente foi se transformando. Dos parques, eu acredito que vai ser a mesma movimentação. Logicamente, é um ciclo. Né? Os bons vão permanecer, né? Vocês E o acham mercado que esse movimento assim, tipo, de expelir os ruins acontece naturalmente? Porque eu sempre fico preocupada e eu acho que é aí que conecta um pouco a tua pergunta com o que o Gregório estava falando antes, que é realmente sobre não queimar essa qualidade, essa excelência de Gramado por conta da competitividade do mercado, né? Para não comprometer a experiência de quem tá vindo aqui pela primeira vez de consumir um fundi ruim, ou de ir num parque meia boca, E né? dizer, eu fui em Gramado Fui em Gramado e minha experiência não voltaria, né? Tipo, a gente tem evitado isso ao longo dos anos ou não? Eu sempre penso isso, assim. E tem um exemplo, cara, às vezes parece besteira, tá? Mas a França brigou tanto com isso que champanhe é só francês hoje. E, cara, eu entendo porque do mesmo jeito que existem espumantes muito bons ao redor... Sim. Mas tu não sabe se todos mantêm a qualidade pra receber o nome. Então, era nesse quesito, assim, como que... Tipo o lance do chocolate artesanal que tem o selo. Exatamente. Aí Gramado começa a buscar essas Eu certificações. acho que isso é muito, né? Nós somos hoje a capital nacional do chocolate artesanal.
poxa, isso aí é um reconhecimento incrível que Gramado tem, por causa da sua história, imagina, do primeiro chocolate da Praver aí, e hoje tu tem N fábricas, quantas fábricas pequenas que daqui a pouco também não sobreviveram, e a gente tem aí a solidez aí de principais marcas. Isso eu fico super tranquilo. Sobre esses freios, né, Gramado, ano passado, fez a aprovação do projeto de lei do plano diretor, né, então que ele dá as diretrizes de desenvolvimento para Gramado nos próximos aí 20 anos. Né? E isso tem que ser revisado a cada 10 anos. No ano passado foi feita essa votação, e ela realmente impactou justamente nas grandes obras. Né? Então hoje nós temos limitadores, né, de unidades habitacionais por empreendimento. Habitacionais não, também de hospedaria transitória, que a gente chama, que são os leitos de hotéis. Então nós temos esses limites já definidos, né, e porque ocorreram esse impacto, né, onde Gramado não se imaginava que alguém viesse também vir a construir grandes empreendimentos tão vultuosos, né? Então, a partir desse impacto, aí vem o poder público realmente para fazer essa análise, né? Para discutir com a comunidade, para discutir com os empreendedores, né? De que maneira a gente não freie o progresso, mas em si qualifique, né? Ordene o nosso progresso. Eu tenho um pouco de dificuldade sobre qualquer tipo de intervenção, né, do poder público na questão econômica, mas de que maneira que a gente possa preservar a nossa cidade. Então hoje já existe. Né, as pessoas podem ficar... É muito mais sobre preservação do que qualquer outra coisa, né? Não freio, mas é porque existem alguns assuntos que são super importantes. Eu vou dar um exemplo para vocês que é o porquê uma criação de uma segunda matriz econômica, e eu defendo desde 2017 a criação da matriz econômica digital. A gente tem aqui em Gramado, recentemente, um grande grupo que é responsável por uma série de empregos que está numa situação de recuperação judicial. E, cara, infelizmente a gente vive numa sociedade onde se alguém ganha mais, a gente começa a meio que... Aquilo incomoda, sabe? Meio que... Uma vez eu ouvi essa frase: quero ganhar dinheiro até que meu vizinho me questione de onde vem o meu dinheiro. Porque, cara, tem isso. Nós, enquanto sociedade, a gente carrega um pouco disso. É uma coisa assim, muito da inveja brasileira, né? Não sei se brasileira, cara. Eu acho que a inveja, ela é um pecado capital que tá com a gente. Eu não sei se é pecado capital, é? Eu acho que é, né? Acho que é. Mas tá no ser humano, assim, faz parte do nosso ser mais primata, talvez. E uma das coisas que eu... quando me perguntaram numa conversa, assim, cara, num jantar sobre isso, eu falei, eu acho uma droga, cara. Acho uma droga porque se uma empresa dessas vem a quebrar, cara, impacta a vida de uma galera que não tá sendo discutida aqui. De todo mundo, de toda a cidade. E aí o que acontece? As pessoas, muitas vão retornar para casa, tem como retornar, a gente tem onde empregar, vai querer o mesmo tipo... Então, assim, a diversificação da matriz, para mim, é importante porque tu também... não é qualificar a palavra, mas tu ensina um novo mundo para pessoas que não necessariamente estavam inseridas naquele ambiente, assim. Então eu queria entender de vocês qual que é a importância de uma segunda matriz econômica para o município, porque hoje 85% é turismo, né? Mas estamos em... Até porque a parte da indústria, se a gente colocar o chocolate e tal... Ele sobrevive por conta do turismo. Exatamente, nós temos a relação com o turismo. Então né? bota 99. Porque, cara, 1% vai, sei lá, se botar canela tem a Dauper, que daí talvez não seja turismo. Mas assim, é pouco. É pouco, exato. Qual a importância, cara, na opinião de vocês, assim, de ter uma segunda matriz? E pode ser, cara, digital, que eu acho que é a praia que a gente tá conversando aqui. Antes disso, Marcos, eu só vou fazer a frase aqui pra fazer um jabá pro Felipe Mazotti, nosso amigo aí. Figuraça. Bem liberal. Meu parceiro de tênis. Que eu acho que ele vai adorar. Depois ele vai fazer um recorte lá. Vocês viram a imagem dele na Câmara de Vereadores, não, cara? Muito estilo, aquilo ali né? eu achei que... ele foi de terno. Não de terno, cara, mas ele foi de paletó. Muito estilo, né? Mas só pra fechar o assunto que justamente estava trazendo, que justamente conecta com esse também. O livre mercado funcionando. Né? Que quem não é bom... O cliente não vai ir, não vai conseguir ter margem, não vai conseguir crescer e vai ter que sair. Então, eu acho que é natural esse processo e o que a gente tem que fazer é tentar fazer com que quem está vindo de fora consiga, de uma forma rápida, absorver certos valores nossos. Que é essa questão de entender cultural. A cidade. É muito preocupante quando a gente tem empresas, empreendedores que vêm e, não quero saber de nada, dane-se a cidade. Aí a gente tem um problema.
Só que é um problema que esse mesmo empreendedor vai pagar a conta. Porque no livre mercado tu não consegue evitar isso. Então, só que daí a gente tem uma característica muito legal aqui na cidade, que é a gente tem o desenvolvimento, depois vem o Estado para tentar organizar a coisa. Às vezes a gente tem alguns outros lugares que o Estado fica tentando organizar demais e daí as coisas não se desenvolvem. Então acho que a gente, justamente, isso é importante, a gente tá no momento de meio que, peraí, crescemos demais para um lado, vamos discutir aqui, vamos organizar um pouco a casinha, normal. Mas eu acho que isso foi um fator também que sempre ajudou, né? Mas daí sim, a gente entra num ponto, né? Não podemos botar todos os ovos na mesma cesta. E realmente a gente tem uma concentração numa indústria que é sensível como o turismo, é um problema. A gente viu isso na pandemia, a gente viu quando a estrada lá de Três Coroas teve que caiu e tal. Então, a gente tem toda uma economia, milhares de pessoas, né? Vários negócios com muita importância que estão dependendo de uma coisa muito crítica ali que pode do dia para a noite mudar. Então sim, a gente com certeza tem que diversificar nossa economia. E daí a pergunta vai para qual lado, né? E acho que a resposta aqui, por ser o podcast da Gramado Summit, é natural, que eu acredito que seja a tecnologia, a inovação usando a tecnologia como meio, né? E a gente tem vários fatores para nos ajudar nesse sentido, né? Que é uma economia desenvolvida, né? Como eu contei o meu case aqui de desenvolvimento de negócio junto com a Plane. Por quê? Porque foi um ambiente propício para criar um negócio nessa linha. Era uma economia desenvolvida, uma economia que estava pujante, ainda está, né? Espero que fique por muito tempo. Então, nesse caso, a gente tem um ambiente propício. Quando as coisas estão crescendo, tu pluga naquilo que está crescendo e cresce junto, né? Então, a gente tem um ambiente econômico legal para desenvolver negócios de tecnologia. A gente tem toda aquela questão que a gente estava falando antes, qualidade de vida, é mais fácil de tu trazer grandes profissionais para cá. A gente tem a reputação, que é uma grande ferramenta a ser utilizada, mas daí a gente vai ter que olhar o que a gente tem que fazer, né? Como, né? É tudo bonito no papel, né? Tudo bonito nas palavras, mas como a gente vai fazer? Não, e exemplos, né? Também, Portugal, Florianópolis, não vamos longe, Floripa, né? Vamos falar Floripa é o melhor exemplo, de Florianópolis, que é fantástico. E agora, parte da nossa missão, e eu trabalho todos os dias para isso, que é para a conscientização, né? Da própria comunidade de entender e se apropriar desse assunto. Exatamente. Né? Então, isso é legal pra caramba. Exato. Cara. Esse é discussão pública sobre o assunto, exato. Né? Pra onde é que a gente vai, né? Nós temos um diferencial que é a participação, de novo, né, do privado, através das nossas associações. Então, Gramado tem essa capacidade de reunir todos os setores econômicos em várias associações e ser atuante, né? E tá ali cobrando. Então, esse é um papel até da nossa secretaria lá, de reverberar e chamar atenção para isso que está caindo de maduro, né? Eu não enxergo o Gramado diversificando a sua economia com um outro setor, a não ser a questão da tecnologia, da inovação, por todas essas características aqui que foram elencadas pelo Gregório. Se é importante, logicamente, é fundamental a gente pensar Gramado no futuro, né? Essa Gramado do futuro, passando pela parte de tecnologia. Sabe o que eu acho mais legal na inovação? É quando a questão da comunidade, tá? Eu vou dar um exemplo nosso, assim, que esse foi o primeiro ano de evento que as pessoas da cidade entendiam quem a gente era. E era uma coisa que até então não existia, assim, não tinha esse senso de pertencimento, porque era uma coisa distante, era meio que um grupinho grande de pessoas, mas falando sobre uma coisa que não... Aí quando a gente começou a impactar o turismo, esse ano foram 44 milhões, sem somar o que a empresa fatura, de impacto econômico para o município, aí tu começa a chamar atenção. Então, essa conversa das duas... Da matriz econômica principal com uma possível nova matriz é que eu acho que tu começa a desenvolver, que é, cara, a gente não veio aqui para tirar o turismo. Exato. Tu é um exemplo disso. A gente veio para fazer ele ganhar eficiência, para contribuir e colocar... né? A minha questão agora aí, que é como que tu consegue pegar, tipo, aquele grupo de mulheres incríveis lá, que tem ideias, e, cara, tu vai botar pro digital é difícil, assim, porque, o Gregório, com toda a experiência que tem, sabe como é difícil fazer programação. Uhum. Às vezes tu sonha, tipo, eu quero fazer o próximo Uber, daí tu descobre que não é só pegar 100 mil reais e dar para um desenvolvedor e que tu não vai conseguir construir o próximo Uber a partir daí. Como que tu faz para dar oportunidade por meio da PPP, da parceria público-privada, para pegar, sei lá, uma das meninas lá da Rede Mulher Empreendedora, que a gente deu exemplo do Sebrae delas. Das duas, que uma delas também era de fora, né? Uhum. Uma das meninas vou te ajudar a criar a plataforma aqui. Tá aqui, sei lá, sabe? É isso, assim, como que quem não é desse meio consegue, de certa forma, ter acesso a esse meio. Imagina que
o programa do Sebrae delas foi rodado durante 6 meses. Iniciou lá no ano passado, em outubro mais ou menos, e a gente foi encerrar agora. Te lembra da Daisy, das bonecas? Lembro. Lindas as bonecas. Lindas. Eram bonecas, ela tá trabalhando a memória afetiva, ela tem um preço completamente diferenciado, ela não pensa em franquia, e ela não tinha nem Instagram, ela não tinha WhatsApp, ela simplesmente fazia as bonecas dela. E hoje ela tá vendendo pelo Elo7, ela tá vendendo pelo WhatsApp, ela tá com Instagram. Ela saiu da zona de conforto. A gente literalmente, nós pegamos essas mulheres e tiramos elas da zona de conforto. Nós levamos elas para conhecer o Festures, nós levamos elas para conhecer a Gramado Summit. Elas nem imaginavam o que era um pitch. E a gente realmente botou, pegamos, abraçamos elas, e elas também estavam propícias a isso, elas estavam dispostas a encarar esse desafio. Imagina a gente começar a desenvolver isso nas escolas, né? Porque daqui a 15 dias, inclusive, a gente vai estar começando com o letramento em programação nas escolas a partir do 3º ano, ou seja, legal, nós não estamos pensando só a curto isso? prazo. Que massa. Já podemos anunciar que agora em primeira mão, Que massa. foi assinado pelo prefeito, Que legal. não só em contraturno, mas as crianças agora da nossa escola, graças ao impacto, e eu faço esse agradecimento à Gramado Summit, ao impacto que aconteceu das 500 crianças que participaram da Gramado Summit. Então esse movimento, né, puro, orgânico que a gente está fazendo, eu tenho certeza que lá na frente vai ser o natural, e as pessoas vão dizer: poxa, tá todo mundo desenvolvendo, como que aconteceu? Era tão óbvio, né? Às vezes era óbvio que isso ia acontecer, mas teve muita gente por trás fazendo isso acontecer, Que né? massa, cara. Pô, Isso é feliz. muito legal, Pra muito nós legal. é a parada do legado, assim. E eu acho que eu troquei essa ideia já com os dois aqui em algum momento, porque qual que é a grande dificuldade claro, o Gregório acabou partindo para fazer uma empresa 100% home office, mas tu não encontra mão de obra, cara, não encontra, e aí tu não tem muitas vezes nem grana para conseguir fazer esses projetos. Nem todo mundo o Gregório e o Jonathan que conhecem um outro e se complementam, assim, do ponto de vista de habilidades, né? Então a gente vê isso, cara, com muito, muito bons olhos, assim, porque é uma parada de tu tá fazendo a escola das artes do futuro. É Exato. verdade. Perfeito, faz todo sentido isso. verdade. Faz todo sentido. Eu até ia fazer uma pergunta, porque como vocês estão muito envolvidos já com essa pauta da inovação há bastante tempo, vai muito ao encontro disso, de que no futuro as coisas serão naturais desse jeito, né? Mas quando vocês começaram, realmente teve que ser disruptivo, tiveram que quebrar a cara para entrar, né? E eu queria que vocês talvez trouxessem um comparativo de como foi quando vocês decidiram a inovação, né? Abraçar a inovação. Antes o Marcos perguntou por que Gramado. Então eu pergunto por que a inovação e como que vocês sentem que isso era para vocês quando vocês começaram, como que vocês sentem que isso está hoje aqui em Gramado, o que evoluiu desde então e como vocês imaginam no futuro. Boa. Bom, Paralelos. eu acho que o mundo mudou bastante, né? Se pegar nos últimos 10 anos, o mundo mudou. Talvez nos últimos 6 meses, né? A gente tá tendo um advento de uma grande transformação que todo mundo vai viver. E daí, obviamente, a educação vai ter que se adaptar a isso. E cada vez o mundo tá mais cruel no sentido de não adianta tu querer negar a realidade, né? Não, mas foi sempre assim. Tudo bem, tu vai ficar com sempre assim e vai ficar sozinho, possivelmente. Tipo, o que é inovação, né? E eu acho que tem uma percepção das pessoas, às vezes, um pouco errada sobre o que é inovação. Inovação não tem nada a ver com tecnologia. Quando alguém criou um martelo lá, na Idade da Pedra, ela estava inovando, né? Inovar normalmente está relacionado ao fato de criar alguma coisa que nunca foi feita ou algo do tipo. E principalmente no como inovar está atrelado a tolerar o erro, a falha. E é uma coisa que, infelizmente, o sistema educacional, e não aqui, em qualquer lugar, então, ele está muito preocupado em tu vai lá e faz uma prova e tu é certo e tu é errado, tu é ruim nisso e bom nisso. Quando na realidade a inovação pressupõe a capacidade de testar, entender que deu errado, testar outras 1000 vezes, como tantos inventores fizeram, né? E conseguir acertar. Então, inovação é um processo natural que eu acho que quando a gente abraça na nossa carreira e na nossa jornada, ele começa a ser muito interessante, que vou fazer algo que ninguém fez ainda.
né? E entender que para fazer algo que ninguém fez ainda, tu vai ter que dar com a cara na parede muitas vezes. E não é um momento assim, eu já alcancei um sucesso aqui, então agora não preciso mais fazer isso. Pelo contrário, é um processo contínuo de ter que se expor ao risco. E eu acho que inovação naturalmente está muito conectada também com o que é ser empreendedor, né? Então, no momento que eu escolhi empreender, eu escolhi inovar. No momento que eu escolhi ser um bom empreendedor, eu escolhi inovar, porque eu não seria um bom empreendedor se eu não estivesse inovando. Então eu acho que ali foi a resposta assim, para esse ponto, e daí Gramado se conecta com isso, porque é uma cidade naturalmente inovadora. E olha que maluco a gente pensar lá em 2017, no meio da linha Tapera, com as startups, com a palestra principal, com quantas pessoas? 72. 72. A gente conflitando a própria palestra na semana, porque a gente estava com a comunidade na Recreio Gramadense. Pode contar. Não, vou te dar. Eu me lembro que tinha alguma coisa na Recreio aquela semana. Cara, foi muito doido, porque naquelas... Com o Piangers, no caso? Exatamente, nós estávamos disputando o Piangers na Recreio Gramadense, né, para a comunidade. Foi em agosto, era uma ação de Dia dos Pais, e aí nos surgiu a ideia de... vamos contratar, vamos chamar o Piangers pra fazer. Na época, Papai é Pop, recém-lançado, bombando. E o Marcos me liga. E que... Cara, temos bravo, um problema. Não tava, cara. Pior que não. Mas temos um pequeno problema. O quê? A minha palestra principal é com o Piangers. E acho que ia ser um dia antes, um dia depois, enfim, né? Será que isso não vai gerar um conflito, né, de público e tal? Não, e acabou que aconteceu, a gente alterou um pouco as datas ali. E que orgulho a gente poder estar olhando lá para trás e ver o quanto a gente estava buscando, o quanto a gente estava sofrendo, né? Tem muita marca aí, né? E aonde a gente chegou hoje, né? Estarmos nós 3 sentados aqui hoje, nós 4, desculpa, né? E orgulhosos, né, dessa caminhada. Então faz parte do I de inovação, essa inquietude, né, que a gente não pode perder jamais, tá? Então, eu acho, cara, que eu tenho refletido muito sobre muita coisa, assim, em relação à minha vida. E eu acabo tendo a sorte de ter começado o movimento mais cedo, né? Então, assim, em 2016 foi quando eu... Na verdade, se eu for voltar a startup, eu vou ainda antes, assim. Mas, cara, 2016 é ali que eu resolvi levantar, talvez, a bandeira de um ecossistema de inovação, e as pessoas foram acontecendo. Um dos primeiros contratos que eu assinei foi com o Gregório, que tinha uma ideia do que seria... Foi o primeiro, tá, pessoal? Não, o primeiro foi a Warren, cara. Deve ter sido o segundo. O segundo pode ter... Cara, o segundo pode ter sido. Mas, assim, foi de... Era a minuta do contrato, o pessoal tava testando as cláusulas. Mas, cara, pra mim foi tipo assim, cara, a gente meio que tá há mais tempo do que todo mundo, né? É uma coisa impressionante. Então, tu vê uma evolução nítida, talvez não na velocidade que a gente poderia ter evoluído nesse tempo, enquanto a comunidade como um todo, mas é o tempo que a gente precisou pra chegar agora. E eu acho que tem muita coisa muito legal pra acontecer ainda aqui em Gramado com o crescimento do município. E isso pra mim é um ponto interessante, assim. E eu acho que, de certa forma, eu acho que, claro, ninguém gosta do que uma pandemia fez. Mas como a gente estava inserido nela, a gente tem que ter aprendizados com aquilo que ela acabou trazendo, assim. E a pandemia, eu acho que pode ter sido um fator importante até para o crescimento de Gramado como um todo. Porque as pessoas deixaram de ter concentração em grandes centros, qualidade de vida voltou a importar, porque qualidade de vida voltou a importar, porque burnout e questões de saúde mental dentro de corporações passaram a ser importantes, e isso o município vai ganhando, né? Porque Gramado sempre teve essa qualidade de vida acima do normal. Isso é muito legal, cara. Eu tenho uma dúvida, no mínimo, interessante, assim, que é... Como que o poder público agora pega tudo isso que está acontecendo e diz, vamos fazer um ecossistema de inovação para competir com Floripa? Como que faz, cara? Cara, simplesmente tendo a vontade política, já te confesso que são uns 80%. A gente sentar e se organizar, a gente já tem esse ecossistema, nós temos as pessoas maravilhosas aqui engajadas, nós temos uma referência aqui, inclusive eu te agradeço, porque eu fui conhecer a inovação graças a Gramado Summit. E lá a gente estava encontrando o Gregório, depois a gente foi conhecendo as outras figuras. Então, em primeiro ponto, a gente tem a vontade política, a gente tem que botar tudo isso num liquidificador e fazer um belo suco. E eu te garanto,
eu não vou dizer que é fácil, mas eu sei que a gente tem muitas ferramentas, né, que basta juntar. E eu escutei, né, do próprio secretário de inovação de Florianópolis, ele falando assim, nada contra as outras cidades. Nós estávamos numa mesa, numa rodada, né, durante um evento lá em Porto Alegre, e aí ele disse assim, nada contra as outras cidades, mas se Gramado acertar a mão, ninguém segura. E me deu esse espanto. Ou seja, como a gente vai fazer, nós já estamos fazendo. Sabe que eu ouvi no desenvolvimento da primeira Summit, eu conheci o vice-presidente da FAPESC, que é uma federação, eu não vou saber exatamente o que é, eu sei que ela é muito importante. E a gente estava na onda das vendas por temporada aqui, tem um termo técnico para essa indústria, que é venda de tipo apartamento por temporada. Não aluguel. Airbnb. Não aluguel. É cotas. Tá. Fracionado, né? Multipropriedade, obrigado. A gente tava começando. Não. A gente tava começando com o conceito de multipropriedade. O Marcos, pensei que o Marcos não tava querendo fazer um merchan. Não, pode fazer, cara. Airbnb. Não tem nada. Todo mundo cuida, tipo, antes não. O podcast é livre de patrocínio. Calçados, ortopé, o Marcos. Mas, cara, o multipropriedade tava começando e o Sérgio Gardioni, ele me disse o seguinte, ele falou, cara, é interessante o movimento da multipropriedade, mas foi o que quase quebrou Floripa. Cuidem. Cara, eu vou cuidar pequenininho, fazendo um evento, não tem nada pra cuidar. E aí a gente hoje vê um movimento que realmente multipropriedade começou a ter os seus pontos ruins, que todo negócio tem, mas assim, tem pontos que estão realmente ruindo dentro do conceito de multipropriedade. Mas eu tô falando tudo isso porque eu nunca vi ninguém levantando questionamentos sobre a indústria da inovação. Nunca. Todo mundo quer, quem já fez há muito tempo tá adorando, tá crescendo, Ninguém crescendo. é contra, né? Porque ele, cara, É o desconhecimento. Cara, tu não tem assim, qual que é o ponto sensível de um ecossistema de inovação? O que ele faz de ruim, talvez? É tipo assim, qual que é a instabilidade de mercado? A multipropriedade tem uma instabilidade de mercado gigante. Ecossistema de inovação. Eu acho que ele tem muito pouca coisa ruim, que eu nem saberia pontuar agora, mas ele não é fácil de fazer. Acho que esse é o grande ponto. Ele não é simples. Não, mas depois de feito. Depois de feito, eu acho que é só aproveitar. Estilo Vale do Silício. O problema é que talvez a gente vai ter um aumento muito grande de custo de vida, porque a remuneração das pessoas começa a aumentar muito. Sim. Problema bom. Cara, caramba, tipo, né? Tem empresa aqui, e isso eu vi o Jobs, Steve Jobs cita em alguma entrevista perdida no tempo, assim, daquelas que não foram tão estouradas em shorts, que é o segredo do Vale do Silício é ter grandes empresas formadas aqui, porque daí quando um desenvolvedor ou algum engenheiro sai do extremo dos Estados Unidos para cá, ele traz toda a sua família. Aí ele tá na empresa A. A empresa A não vai bem, ela demite ele cruza a rua, ele vai na empresa B. E aí não dá certo, ele vai na empresa C, D, E, F. Isso é muito legal, né? Que é o que tá faltando aqui para nós. Claro que a gente tem movimentos que são legais, tem empresas que começam aqui, mas eu também acho que a gente tem que se juntar mais, cara, porque ainda meio que é um monte de gente, tirando nós aqui talvez, que a gente senta e conversa. O resto tá... A gente tem isso na indústria tradicional. Né, no mercado tradicional. O cara é garçom em Gramado, um garçom muito bom. Ele tem N opções de empresas para trabalhar. Se não der certo, não me entendi com o chefe aqui, briguei com não sei quem. Exatamente. Ele tem N opções. Então o que acontece? A gente consegue concentrar uma mão de obra mais qualificada naquele perfil aqui. Não é à toa que a gente tem esse nível de serviço tão alto, né? E cara, é maravilhoso. Não, total. É maravilhoso. Agora, como é que a gente consegue implementar isso numa área que é mais complexa de formar mão de obra? Porque não é porque ninguém é melhor que ninguém, mas é porque demora mais tempo para tu se especializar em determinada coisa. É bem mais nova também, né? É mais nova, tu não tem tanto acesso à informação, agora tem um pouco mais. Então, talvez a resposta de tudo, né, é educação, né? Como é que a gente consegue ter mais educação e formar as pessoas lá na base, né? Esse projeto que o Wiki apresentou... Como as pessoas param na faixa de segurança, é o mesmo entendimento, né? Lá atrás foi pensado o turismo, de colocar nas escolas. Poxa, hoje vamos trabalhar a inovação desde cedo, vamos colocar essa gurizada resolvendo problemas através da tecnologia, vamos ensinar elas a parte da criatividade. Nós somos uma cidade com característica muito criativa, afinal a gente alinha a cultura, a gente alinha o turismo, os nossos eventos têm cultura, têm criatividade. Vamos colocar... E esse olhar, né, que é muito importante, que está muito atrelado à pergunta da Martina, de o quê, por que escolher inovação e tal, que é a paixão pelo problema, né? Tipo, eu sempre, quando eu vejo no mercado que a gente atua um problema, tem um problema aqui grave,
Cara, é aquelas coisas que mais me deixam feliz, no sentido de que, pô, aqui tem uma grande oportunidade. Por que startups dão errado, né? Startups dão errado porque elas não resolvem, em grande parte, elas não estão resolvendo um problema que importa. Então, se a gente conseguir criar uma cultura com pessoas que conseguem identificar problemas, entender que aquele problema é relevante e tiver os recursos, né, técnicos, intelectuais para conseguir resolver problema, a gente começa a criar uma máquina incrível que vai naturalmente criar um ecossistema. O ecossistema não precisa ser forçado com um prédio ou com um nome, ele vai acontecer naturalmente. Naturalmente com pessoas empreendendo. Não, e assim, a parada da Escola das Artes do Futuro, mas tu abrir uma empresa em 10 minutos. Pô, isso eu acho legal pra caramba, cara. Isso são as coisas que vão criar o ecossistema, na minha opinião. Total. Né? Às vezes, e uma crítica construtiva ao setor público, não especificamente ao IC, mas ao setor público em geral, é que o setor público naturalmente ele quer fazer, e não é aqui, em qualquer lugar do mundo, eu diria, ele tem uma demanda política que ele precisa satisfazer, então naturalmente é muito mais bonito pro setor público botar um prédio lá e botar um nome no prédio. É aquela coisa, o meu pai trabalhou muito tempo com saneamento e o saneamento também sofre muito isso, porque coisa enterrada não dá voto. Né? Tu troca 60 quilômetros de cano, a população, a água tá chegando aqui, mas... Tu só vai sentir na prática, né? Quando tu realmente perder, afetar a tua realidade. Né? Quando tu perder. Então, assim é esse caso, né? O poder público naturalmente vai buscar coisas concretas que vão gerar resultado político a curto prazo. E aqui, eu fico muito feliz com esse caso que o Ick trouxe, porque é o exemplo do que funciona. Eu vou investir em educação para quem tá lá na 3ª série. Cara, isso não vai dar resultado nos próximos 5, possivelmente não vai dar resultado nos próximos 10 anos, mas talvez daqui 15 anos a gente vai estar fazendo um podcast e vai ver, nossa, olha que transformador, a gente tem 50 empresas de tecnologia aqui, um monte de gente empreendendo, as pessoas viajando para cá para construir coisas incríveis, mas foi por coisas que foram feitas por pessoas que talvez nem vão mais estar no setor público. E eu vou assim te por dizer diante. o seguinte, cara, a gente tá numa geração que tá vivendo a revolução industrial moderna, cara. Porque assim, de tudo que já foi conversado e como a gente faz evento, pinta um monte de possibilidade de tema, disso, daquilo, daquele outro. Nada como inteligência artificial aconteceu desde a revolução industrial, que é o repensar do futuro do trabalho. E eu ia achar sensacional, cara, o futuro do trabalho começar em Gramado. Tipo, não só o questionamento, mas a prática, assim. A gente tá pensando no que é o futuro do trabalho. Eu vim aqui gravar na Clube como é que é o nome daquele shortzinho que eu gravei aqui da... O Rios do Steve Jobs. É uma homenagem que a Clube aqui faz para pessoas quando é aniversário, ou enfim. Eles fazem de bandas, normalmente. Faz de bandas. Cara, teve Steve Jobs junto por causa do iPod. E, cara... gerado tudo em ChatGPT, entendeu? E ChatGPT é a ponta de um iceberg de uma coisa muito, mas muito mais complexa. Vocês viram aquele lançamento do Google? Agora na Google I.O. que eles anunciaram? Não é Bart o nome, é né? Barb. Barb. E, cara, mas assim, velho, tem uma simulação da assistente do Google virtual fazendo uma ligação para marcar um corte de cabelo para uma cliente e existe essa conversa, assim, tu não consegue mais identificar o que é virtual e o que não é. Então, agora, cara, imagina isso em Gramado, porque tem a ver com atendimento, cara. E isso seria muito legal, porque a gente começa hoje numa coisa que vai impactar real daqui 15, 20 anos, entendeu? E eu também não quero ver uma cidade como Gramado descobrir que alguns trabalhos eles podem simplesmente desaparecer, porque eu não acho que eles desaparecem, eu acho que a profissão ela evolui, e para ela evoluir a gente tem que começar com educação hoje, não só para quem está começando, mas para quem já está inserido, que assim, cara, eu vi um negócio da Randon que eu achei muito legal em 2018, criaram um comitê de secretárias executivas para discutirem qual seria o futuro do trabalho delas. Porque em tese a secretária executiva, como a gente conhece, ela vai desaparecer em grandes corporações. E ao invés de demitir, elas começam a pensar no futuro do trabalho delas. Como que elas vão continuar sendo... Isso é incrível. Cara, é muito legal, velho. É a postura que a gente espera de qualquer profissional, né? Não ficar tentando lutar contra isso. Né, pegar exemplos de empresas, né, que fizeram... Esses dias eu estava lendo um artigo sobre a P&G, né? Todo mundo conhece a P&G. Eles faziam vela. Tá? Eles faziam vela. Só que daí algum cara lá criou a lâmpada e eles olharam para aquele monte de marca. O que a gente vai fazer com esse negócio aqui, né? E eles começaram a fazer sabonete. Porque era uma estrutura parecida.
Então é a visão mesmo na pessoa que não tem uma empresa, mas trabalha com algo, é a visão empreendedora. De entender que o meu trabalho é um recurso para algo, um problema que precisa ser resolvido. Se alguma coisa chegar a resolver esse problema de forma mais barata, mais simples, etc., não adianta eu querer nadar contra a correnteza, né? Então esse tipo de atitude é a atitude do profissional do futuro. O pessoal pensa muito no profissional do futuro como sendo o que sabe tal tecnologia. Não tem nada a ver com isso. É mentalidade. É a capacidade de saber que eu sempre vou ter que estar aprendendo. Naturalmente os problemas vão mudar e eu vou ter que me adaptar a eles. Eu peguei uma conversa com o Uber aqui em Gramado, cara. Até depois já te passo a palavra, que eu achei muito engraçada. O Uber começou a conversar comigo e eu acho que, sei lá, não sei se ele me reconheceu pela Summit, enfim, eu sei que era uma figura aqui de Gramado, porque ele deixou claro isso, que era a minha opinião sobre o futuro autônomo, onde o motorista de Uber não vai mais ser útil. E eu fiquei com receio de responder assim o que eu penso, mas a minha primeira resposta foi: cara, na verdade, assim, a discussão não tem que ser se os carros vão ser autônomos no futuro, mas sim como que o teu trabalho pode evoluir até o momento que isso aconteça, tu continuar sendo uma peça fundamental para que essa economia comece girando. Isso leva tempo. Isso leva tempo, né? E aí eu fico pensando na própria inovação dentro do setor público, né? Porque para a gente fazer uma contratação inovadora, tudo bem, nós temos o marco legal das startups, mas ainda assim a gente esbarra no quê? Na segurança jurídica, né? Então, como é bom estar do lado do empreendedor, onde ele pode fazer tudo, né, menos aquilo que é proibido. Né? E no setor público, o que eu passei a enxergar de um ano atrás, desde um ano atrás, é que o poder público só pode fazer aquilo que está na lei. Né? Então, toda iniciativa, esse é o desafio interno. Então, pensando em bastidores, é o desafio interno da Prefeitura de Gramado, né? É a gente ter essa segurança jurídica para realmente fazer as contratações, fazer com que a gente possa realmente inovar. Então, eu tô matutando aqui, enquanto a gente estava falando, né, desses setores todos, nós temos essa capacidade hoje já de poder estar contratando daqui a pouco. Exemplo prático, né, dessa situação de educar, né, a nova geração com habilidades que eles necessariamente vão precisar, né? Saber programar já não é mais algo, principalmente o básico, né? Uma coisa que todo mundo deveria saber em determinado nível. Claro que uma coisa é tu resolver um problema muito complexo, outra coisa é tu saber o básico, né? Mas a lógica, né, é muito importante. Só que daí, se isso cai com pessoas com uma mentalidade mais antiga, qual que vai ser o primeiro empecilho? Mas eu não vou conseguir contratar professor. Quem disse que precisa de professor? Né? Quem disse que a gente não tem mecanismos hoje para educar 3, 4 mil crianças com 1, 2 professores? Então, é a capacidade, né, de conseguir entender que não vai ser aplicando técnicas de 30, 40, 50 anos atrás que eu vou resolver um problema moderno. O que eu posso usar da tecnologia para resolver os problemas do presente, de educar mais rápido, ao menor custo, driblar esses desafios que realmente o poder público tem, né? Pô, eu preciso agora fazer um concurso, então, para contratar 50 profissionais que no mercado estão ganhando 25 mil reais por mês para ele. Né? A conta não vai fechar. E daí, a forma de driblar isso é justamente tentando entender quais recursos, quem está fazendo como, né? Como é que os países desenvolvidos estão usando esses recursos para formar esses profissionais. Isso é inovação. Isso é inovação. Isso é inovação, é fazer diferente, né? Que massa. Cara, a gente tá estourando o nosso tempo, mas eu só queria fazer uma menção importante antes de passar a palavra para vocês, que um exemplo muito prático disso que acontece na cidade, e é patrocinador nosso, inclusive, é a Sicredi. A Sicredi lançou recentemente uma agência que não é bem agência e que toda aquela burocracia que vai acabar de um banco, que é a porta giratória, ninguém gosta, ela mudou, né? Eu acho que quem teve a oportunidade de participar ou do evento de lançamento ou ir na Sicredi, pelo menos em Gramado, que é o modelo que eu acredito que vai ser utilizado em todo o estado do Rio Grande do Sul, vai se surpreender como um negócio ele pode se transformar sem necessariamente deixar de crescer. Eu acho que é transformando que a gente cresce. Exatamente, inclusive a própria Sicredi, que é uma grande parceira da nossa secretaria, apoiadora de vários projetos que a gente tem. Eu fico muito feliz porque ela fez aquilo que a gente estava falando aqui antes sobre a cooperação, mas de maneira regional. Né? A gente teve já encontros, né, capitaneados pela Sicredi, onde ela juntou o poder público
para trocar ideias sobre inovação. Foi incrível. Durante a Gramado Summit, lá na própria agência nova, né? O espaço novo do Sicredi, que inclusive eles nem falam agência, né? É um espaço Sicredi, né? Que fica ali no coração de Gramado. Estamos em consideração final? Não sei. À vontade, o microfone é teu. Não, olha, eu quero agradecer por esse papo mais uma vez, né? Por tudo que vocês vêm fazendo, transformando o Gramado. Eu acho que, entendendo o que a gente está falando hoje, nós 4 acho que estamos seguros, né, desse futuro de Gramado, do que vai acontecer. Na nossa cabeça, acho que o plano já tá... A gente já está enxergando lá o que a gente vai ter para os nossos filhos, para a Helena, para a Celina. Não, ainda não, né? Ainda não. Pro José, para a Catarina, essa toda turma maravilhosa. Martina? Não, ainda tô de boa. Então, poxa, obrigado. Tamo junto. Contem com o IC a todo momento. Quero estar aí à disposição para a gente trabalhar, para a gente transformar a nossa cidade, para a gente unir. Sinto falta realmente isso que tu fala. A gente precisa se reunir mais, né? Porque eu acho que tá claro na cabeça de tanta gente aí. Só falta a gente sentar numa mesa e organizar, que eu tenho certeza que Gramado vai dar um exemplo mais uma vez, né, de transformação. Obrigado, gente. É isso aí. Não, muito legal. Esse exemplo do Sicredi, né? Isso é inovação. Né? Mais um exemplo. E o Sicredi foi uma inovação há 100 e poucos anos atrás, né? É verdade. Né? Pra ver que inovação não é 120, tecnologia. 120 anos. Então não é necessariamente tecnologia, né? Quando tu pega um produto de uma agência bancária e muda esse produto, entrega de forma diferente, faz as pessoas quererem ir lá porque ninguém quer ir num banco mais, né? Isso é inovação. Então, pessoal, prazerzão estar aqui. Foi incrível conversar com pessoas tão incríveis quanto vocês. A gente fica na expectativa, né, que os nossos sonhos compartilhados aqui possam virar realidade, que a gente possa ser ator desses sonhos, né? Atores desses sonhos, de poder fazer com que a nossa cidade vá para o próximo nível, possa entregar ainda mais qualidade de vida para as pessoas, que as pessoas possam ter uma vida ainda melhor. E poder participar disso de alguma forma é um privilégio. E poder discutir isso é muito legal também, muito interessante. Então, obrigado pelo convite. Sempre um prazer, sempre à disposição. Que massa. Martineira, considerações? Eu acho que isso aqui que a gente está fazendo é a parte da construção do futuro, né? Então é o que a Gramado Summit se propõe. Então fico muito feliz com o papo de hoje. Acho que a gente pode dar os recadinhos de sempre, Bora. né? Não tenho certeza se quando esse podcast for ao ar a gente realmente vai estar com as vendas abertas, mas se estiverem, vocês já sabem, gramadosummit.com. Caso ainda não esteja, vai estar quase lá e a gente já vai começar o ano com nomes muito legais anunciados. Não vou dar spoiler, não vou deixar o Marcos dar spoiler dessa vez também, mas a gente vai construir uma edição ainda mais incrível em 2024. Então, reforço o convite da Martina acessarem o site, comprarem o ingresso. A gente trabalha por lote, quanto antes comprar o teu ingresso, mais barato ele é. Todos os ingressos podem ser parcelados em até 12 vezes sem juros. Não tem motivo de não estar na Gramado Summit 2024. E alguns números que eu acho importantes já a gente divulgar. Vão ser 15 mil pessoas, 700 empresas em exposição e cerca de 500 palestrantes durante 3 dias de evento, que vai acontecer nos dias 10, 11 e 12 de abril. Então, gramadosummit.com, não perde tempo, compra teu ingresso. O Pianger tinha essa frase que é não marca toca, compra teu ingresso. E então eu vou repetir, não marca toca. Eu nunca entendi essa expressão, mas eu sei que tá num vídeo em algum lugar. Não perde tempo, compra teu ingresso. Quanto antes comprar, mais cedo tu garante teu lugar pro maior brainstorming da América Latina, que é a Gramado Summit. Obrigado. O futuro não acontece por acaso. Ele é imaginado, criado e construído diariamente por grandes pensadores e grandes empresas. Às vezes, isso nos faz sentir pequenos diante da responsabilidade de construir o que vem pela frente. Mas a verdade é que o futuro precisa de pessoas como você, que vivem o que você vive, que sabem o que você sabe e, o mais importante, que sentem o que você sente. Existimos para que você possa encontrar as ideias dos grandes pensadores e para que eles também encontrem a sua voz. É por isso que somos um ecossistema de possibilidades, que se encontram, se cruzam, se potencializam e se multiplicam. Ninguém sai igual daqui. E se tudo der certo, o mundo também nunca mais será o mesmo. Gramado Summit. Encontre o futuro.